está começando o primeiro de todos, Metatalk. E só para contextualizar a galera, a gente está começando um circuito de entrevistas e conversas sobre tecnologia, computação e tudo mais. Isso para tentar agregar um pouco, principalmente para a galera que está entrando na área. E depois de conversar muito com o Bruno, a gente viu que existia essa necessidade e a gente tentou tentar uma solução, somente conversando muito com a galera do primeiro período. E na primeira apresentação de hoje, a gente vai ter a honra de chamar um ex-aluno da Rural, o Paulo Xavier. E para poder, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir para o Paulo se apresentar um pouquinho. Só uma apresentação breve, quem é você e etc. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo, eu sou ex-aluno da Rural. Hoje eu estou cursando, eu sou aluno de mestrado do Fundão, da COP. Eu hoje eu trabalho na Point Life e eu fui líder de aplicativos mobile por um tempo, por cerca de 2 anos. Tem alguns aplicativos na minha conta e algumas coisas aí que a gente vai falar durante a apresentação. E eu agradeço muito o convite do Brian e do Bruno, né? São dois professores que sempre foram muito próximos e que estão aí com essa iniciativa para trazer um pouco mais de conteúdo e compreensão aí para vocês desse mundo. Então, agradeço o convite e vamos lá. A gente que agradece por você estar participando aí, realmente a gente tem esse carinho, principalmente assim, pelos alunos que são mais próximos e tudo mais, né? Então, acho que para começar bem basicão assim mesmo, acho que a pergunta mais tranquila de se fazer é por que você realmente escolheu ciência da computação para fazer? Da onde que veio a sua vontade de fazer computação? Olha só. A resposta ela pode ser boa ou não, depende do observador. Nesse caso, é meio quântico esse negócio. O que acontece? Eu sou formado como técnico em química, né? Daqueles colégios técnicos. Sou formado no Cefetec, ali de Nilópolis, que hoje é IFRJ o nome. E aí eu já estava trabalhando em fábrica, já tinha uns 4 anos. Eu trabalhei na Ambev, trabalhei na Procter & Gamble. E aí o trabalho era muito longe da minha casa, né? Então, eu tinha que ir até a Taquara, eu moro em Nova Iguaçu, né, cara? Então, Nova Iguaçu é muito longe, irmão. Longe de qualquer coisa. Nova Iguaçu é muito longe. Aí, teve até uma referência aí no Big Brother aí de alguém falando que Nova Iguaçu era tão longe que a participante só chegou agora. Então, assim, na época estava tendo a obra do Pan-Americano, e aí eles estavam quebrando o Madureira inteiro para fazer o mergulhão ali. E aí, ao invés de ter 2 pistas para passar o fluxo inteiro, tinha uma. E aí eu levava 3 horas para chegar no trabalho. E aí eu pensava assim, eu tô indo para Cabo Frio todo dia. E isso me irritava pra cacete, que eu achava uma perda de tempo muito grande. E aí eu vi um pessoal da informática chegando 10 horas da manhã, eu tinha que chegar na fábrica às 6 horas da manhã, sabe? Então, assim, eu saía de madrugada real. E aí eu vi o pessoal da informática chegando 10 da manhã, tranquilão. Cadê o fulano? Não, o fulano tá em casa. Aí eu falei assim, chega. Chega. Eu vou pra onde eu sempre quis. Eu vou para um mundo de home office. E, né, infelizmente, foi só a pandemia que fez ele acontecer. Mas a motivação... Mas peraí, tiveram 2 momentos no seu caso, né? Sim, tiveram 2 momentos. Assim que eu saí do ensino médio, né, antes de eu... O que acontece? Nessas faculdades, nesses cursinhos técnicos, você é obrigado a fazer um estágio, né? Para você sair com o diploma da parte técnica. E aí, se eu não me engano, eu consegui um estágio que era lá do Jacarezinho, do lado da Cracolândia, ó. Muito bom, só bom começo de carreira. E aí eu falei assim, aí eu passei para Rural, né? Acho que foi 2010 isso, foi a primeira turma. A da turma do Raul. Turma da U, isso aí, 2010, acho que foi 2010.2. E aí eu comecei, só que eu não tive condição de continuar. Porque, assim,
eu tinha que terminar o estágio, né, de certa forma, e financeiramente tava inviável. Mas naquela época, o curso de computação ele estava num grau que não tinha nem computador, porque tinha acabado de mudar pro prédio novo, que é esse que a gente está hoje. Mas não tinha nem computador. E quem dava aula lá ainda eram os professores de matemática e tal. Então, era uma época assim, um pouco turbulenta, vamos dizer assim. E aí eu fiz ali uns 3 meses ali de disciplina, e aí eu não consegui continuar. Aí depois que aconteceu isso tudo, né, que eu me formei, né, e tudo mais, é um pouco difícil você tá ganhando seu dinheirinho, tá ganhando bem e ter que parar para estudar. É uma decisão complicada, por isso que precisou todo esse desgaste e tudo mais, da jornada, para eu falar assim, chega, não vai subir daqui. E aí que eu voltei. Aí eu voltei para o curso de computação, e aí isso já era 2013, eu acho, 2013, foi a primeira turma. E aí que aconteceu isso tudo. Mas a motivação mesmo, na época, foi fazer algo que eu amava, né? Eu sempre fui muito ligado à parte técnica. Eu consertava, eu fazia um monte de coisa por fora, eu sempre tive esse interesse natural. Eu nunca gostei de entender só como uma máquina, só como uma caixa preta. E também essa vontade de ter uma dinâmica de trabalho de melhor qualidade, né? Podendo fazer um home office, podendo fazer algumas coisas melhores, além, é claro, né, de salários, de valores que eram bem melhores do que de uma pessoa no nível técnico. Mas assim, teoricamente, com o CPTEC você tem até um pouco de contato com computação, computador um pouquinho, mas quando você chegou lá, meio que tomou um choque você viu o choque de realidade, do que é realmente computação, o que não era. Você diz o quê? Foi diferentemente do pessoal da sua turma, que estava mais então, você não. Quando eu entrei quando eu entrei na Rural, eu me senti uma ameba, né? Eu parei de achar que eu era um ser humano e eu me senti uma ameba sentada olhando para aquilo e explicando. Meu professor de Comp 1 foi o Braida. E assim, foi bem diferente da realidade que eu imaginava, né? Porque você tem sempre aquela lenda dos resultados, né? Você acha que seu resultado ele vai vir rápido, que você vai aprender, que você vai fazer um zero to hero ali em 6 meses e tua vida vai mudar. Mas aí tu olha o curso, você olha a estrutura, você vê a quantidade de embasamento teórico que você precisa ter, e até mesmo você entendendo que o que você aprende já está, de certa forma, a nível tecnológico defasado às vezes, né? Não estrutural, mas a nível tecnológico já está um pouco defasado. E você se assusta, cara, porque eu lembro que quando eu vi quando eu coloquei um loop dentro do outro, eu achei que era o limite da minha sabedoria, entendeu? Que a partir dali eu não subia mais. Falei assim, cara, eu nunca vou entender como é que tá rodando 2 iteradores ao mesmo tempo. E hoje em dia não, nada disso é um problema, mas é bem assustador. E a maioria lá da turma, né, tinha alguma experiência prévia. A galera saiu de alguma coisa de técnico, a galera já sabia programar o básico, eu não sabia nem que era uma variável. Então, foi bem assustador o começo. Mas esse foi o maior choque, assim, ou esse primeiro contato, ou foi em algum outro momento do curso? Cara, eu acho que o maior choque, no meu caso, que estava já na indústria e tendo, e já tinha recebido, o que acontece? Eu vejo que o público, eu não sei como é que tá agora, mas na minha turma a média era toda ali 18, 17, 19 anos. Não variava muito acima disso, entendeu? Então a galera ali era tudo que saiu do ensino médio, foi direto, a maioria nunca tinha trabalhado, sabe? Então, quando eu sentei e falei assim, puta, para eu aprender a trabalhar com isso aqui, eu vou levar 3, 4 anos para poder voltar a ser produtivo financeiramente de novo, sabe? Acho que o maior choque foi entender o tamanho do mundo da computação. Eu diria que foi esse, o tamanho do monstro, vamos dizer assim.
Eu compartilho com você exatamente essa sensação, porque eu também não fiz técnico quando eu entrei na universidade, e, tipo, quando eu entrei foi assim, pô, beleza, né, você sai do ensino médio ali, ou qualquer coisa do gênero, pelo menos no meu caso, era tudo tranquilo, tu ia fazendo, tu chega na faculdade, você parece que você toma um soco no estômago, assim, né, tipo, cara, você é muito burro. Sim, eu passei, tipo assim, eu também não programava antes, eu não sabia nem o que é uma variável, né? Então foi um choque muito grande. Eu vi o pessoal que veio do técnico, acho que o Felipe pode até falar bem disso, porque ele fez essa parte, já chegou com uma experiência muito pesada, assim, de bem diferenciada, e eles se destacavam muito mais. Então a base que eles receberam, assim, foi essencial pro curso, assim, né? Minha primeira linguagem de programação foi o Assembly. Eu É, aprendi a programar em linguagem de máquina. isso é Então, bem é bem diferente. diferente, assim, foi bem tranquilo algumas partes pra mim. Então, esse que é o ponto. Mas também nada... Acho que o maior choque é em relação... Da galera que eu vejo é em relação ao curso, assim. Esperar uma coisa e ver outra. Essa que é a questão. Você imaginava realmente que você ia fazer o que você ia estudar? Olha, a resposta é não. A visão que eu tinha, a visão que eu tinha de programação de maneira geral, de computação de maneira geral, é que eu viraria aqueles caras que resolveria serviço físico, né, que mexeria com rede, que faria esse tipo de configuração. Então, na minha cabeça, a interação que eu tinha com informática até aquele momento era essa, entendeu? Que eu ia chegar, eu ia montar uma rede, eu ia, sabe? Eu ia lidar com uma parte mais de infraestrutura. E aí você entra na sala de aula e vira o Braille e fala assim, pô, olha só, você vai aprender aqui, e é isso aí seu curso. Boa sorte pelos próximos 5 anos. Boa sorte aí. Vai doer, né? E você vai ter que lidar com isso. Então... Mas pelo menos você conseguiu fazer o jogo, né? Não, teve o jogo, então. Isso é uma parte muito importante na trajetória, né? Porque eu, quando entrei no curso, eu já entrei cansado, né? Porque eu tinha saído do emprego, aí eu tinha juntado um dinheiro para conseguir fazer aquilo. Então, quando eu cheguei no curso, eu já estava no final das minhas reservas, eu já estava começando a ficar estressado, vamos dizer assim. Então, eu entrei no curso muito azedo. Porque eu vi aquele pessoal de 17, 18 anos, tudo feliz da vida, sabe? Tipo, nossa, minha grande oportunidade. E eu tava assim, não! Sabe? Parecia que eu queria dar uma voadora no maluco que tava feliz. Mas era só porque eu tava desgostoso da vida mesmo. E aí, uma parada que quebrou isso, e que eu acho que eu faria 1000 vezes, foi o jogo, né? O jogo de Comp 1 pra mim mudou tudo, porque deixa eu tentar lembrar que as matérias de primeiro período da minha grade foram... GA. Foi GA, foi Cálculo Prog 1, Prog 1. Não, Cálculo 1, pré-cálculo não. Não, foi antes disso. Matemática discreta, provavelmente. Lógica discreta, isso. Matemática discreta. GA, matemática discreta, GA, fundamentos e computação 1, né? Então, assim, de computação mesmo, de programação, você tinha um curso só, né? Você tinha uma matéria. E aí as pessoas falavam, ó, depois vai aumentar a carga e tudo mais. E assim, eu tinha saído do ensino médio com 17 anos. Então eu não parava para olhar matemática desde 17 anos. E aí eu me vi com 22 para 23, caindo no colo de geometria analítica. E aí os professores iam desenhar lá aqueles negócios lá em 14 dimensões e eu falava assim, não dá, não vai ter como. Eu não vou aguentar isso aqui. Eu não sei nem desenhar esse negócio. E aí veio o Comp 1, que foi uma matéria assim, que teve muita dificuldade, eu tive muita dificuldade. Eu acho que foi uma das poucas matérias na minha vida que eu realmente tive que sentar e chorar, porque eu lembro que o Braida passava os exercícios no Moodle e eu ficava tentando fazer aqueles exercícios e aí começava a entrar... Você foi a primeira turma do Moodle. Foi a primeira turma do Moodle. E aí aí começava a entrar recursividade. Aí quando entrava recursividade eu falava assim, chega, chega. E aí muitos meses, muitas semanas assim eu pensava assim, vou desistir, não vai dar, não tem como. E aí o Braida vai e me inventa um jogo. E assim, a relação da pessoa antes de programar, saber o que é programação, muitas vezes é assim, é uma lógica bem fajuta, né? Eu gosto de estar no computador, logo vou gostar de programar.
E aí o cara fica o dia inteiro jogando, sei lá, os kids, o que os jovens jogam hoje? Valorant, Among Us? Fortnite. Bruno. Fortnite, não sei o que os cool kids estão jogando hoje. Então, assim, e aí o cara acha que porque ele gosta de jogar Valorant por 14 horas diárias sem tomar banho e bebendo um copo d'água só, ele vai programar e vai ser o bichão. Mas não é isso. Mas aí o Brian veio e botou essa experiência do jogo, né? Que foi muito boa. E aí eu lembro e aí eu fiz um jogozinho do Batman, a temática era asteroides, né? Você tinha que fazer a nave destruindo os asteroides que se fragmentavam. Lembro disso. E aí, de novo, eu entrei na crise do não dá, não tem como. Porque o Brian falou assim, não esquece não, tem que fazer uma colisão. Que porra é uma colisão? E aí você tem todo um diálogo em cima disso, e de ter que modelar, né? De ficar pegando XY de retângulo, de desconsiderar o transparente. E aí eu falei assim, não dá, não vai dar. E aí você fica 6 horas lá no... Eu não sei se hoje em dia é assim, tá? Eu tô dando uma de velha aqui contando a história antiga. Mas aí você pegava a SDL lá pra fazer o negócio, pra tu colocar uma mensagem na tela, tu levava 1 dia e meio. Não é tanto assim não, mas mas é porque o aluno não é muito inteligente, entendeu? Ele vai errar em tudo que ele pode, em todas as etapas. Ele não vai saber o que é ponteiro. E aí ele não vai saber que tem que dar o pôr do print pra colocar na tela. E aí eu sei que levou aí uns 2 dias pra gente botar uma mensagem na tela. Aí eu falei assim, bom, se demorou isso tudo pra fazer o texto, como é que eu vou fazer uma nave e dar tiro com isso aqui? No final deu tudo certo. Tudo dá certo, né, cara? Eu já tinha. No final a gente conseguiu entregar um negócio legal. Não sei se o Brada vai mostrar, botar link, algo do gênero, mas é bem legal. O Brada ele fazia uma seleção lá dos melhores jogos, botava no Facebook. Era bons tempos. Então, eu já coloquei há um tempão já o seu jogo lá no chat. Ah, botou? Botei. Não sabia, não. Tá aqui na live já. E aí tem 2 versões lá, né? Eu não tô acompanhando aí, não. E aí, cara, não vou falar brincando, não, porque eu tô falo de verdade, porque ter feito esse jogo foi o que me fez terminar o curso. Sem nenhuma vírgula, sabe? Porque quando tu tá lá iterando, fazendo uma Fibonacci recursiva e querendo se suicidar, pensando que você é um plateuminto ou algo do gênero, você não vê nada, sabe? Você não tem nada. Mas a partir do momento que tu pode, sei lá, chamar tua mãe e falar assim, caraca, mãe, olha o que eu fiz. Cara, essa parada é muito maneira, né? Eu acho isso muito legal. É o primeiro resultado que você pode mostrar para alguém. E aí você leva, sei lá, 10 horas fazendo um menu, porque o menu você faz do jeito mais idiota possível, né? Fazendo XY de cada posição do cursor. E aí tu fica todo orgulhoso. Aí chega alguém, olha assim, passa pelo teu menu em 2 segundos, aí tu fala assim, puta, a pessoa nem apreciou meu menu. A sofrência que eu tive. A pessoa não tá valorizando meu esforço. Pô, E aí, faz parte. mas assim, não, faz parte, entendeu? E aí é seu, sabe? É tipo um filho que você sai de Comp 1, que pra mim foi o filho, sabe? Eu lembro que eu tinha feito uma entrega legal, aí o Brian falou assim, pô, aí ele me fez uma chantagem. Se tu melhorar isso aqui, eu te dou mais 1000 pontos. Falei, tá bom. Aí o tempo que eu levei pra consertar o que ele sugeriu foi maior do que o tempo de fazer o jogo inteiro. Mas não foi pra tanto, não. Não, é porque eu tinha feito muita merda no código, Brian. Esse código tá no meu GitHub. Isso é normal, pra você começar a pegar o jeito de ver o que tava errado. Até mais pra frente acontece. Eu tenho um código lá no GitHub, lá no meu ponto H que eu fiz desse cara, que eu fiz um background, né? Eu fazia um background que se movia pra frente e pra trás. Só que ao invés de eu fazer um contador somando 1 e voltando, né? Eu literalmente fiz um programinha que fazia um printf das posições dos slots e colei. Então tem praticamente 3.000 linhas de slots que meu irmão alocado lá no meu GitHub. É maravilhoso esse negócio. Você aprende com as lições, né? Não, você aprende. Mas você olha hoje, você só dá aquele facepalm assim, quase atravessa a sua testa, né? Cara, eu fiz pior no meu jogo, na real. Eu também fiz muita besteira, que vai ficar muito pior. Eu fiz, por exemplo,
A parte eu deletava todos os objetos e recriava todos eles na RIP toda vez que fizesse o loop do jogo. Aí ficava muito lento. Muito. Precisava de uma máquina boa pra rodar meu jogo de TJ. Na época, sei lá, precisava do Atom X2. Com Paint 4 não rodava, coisa do gênero, assim. Vai por mim que isso é pior. Todo mundo já passou por essa fase aí. Eu vou mandar o link aí pra vocês no chat. E aí tem uma função chamada set background. Aí vocês se divertem aí como vocês quiserem. Não, mas não é zoeira não, porque isso foi verdade. Porque na minha máquina rodava a Fugo. Aí depois que eu rodei a grande lenda da um pouco mais computação. lenta, aí eu vi a besteira que eu fiz, que eu não tinha me ligado. Aí quando eu fui rodar na máquina inclusive de uma galera que tá até no Facebook lá. Aí. Porque eles eram uns monitores. Aí não tava rodando direito. Aí eu vi a besteira que eu fiz. Aí eu acertei lá depois, mas tranquilo. Mas vai por mim que é muito pior. Então, Gá, só pra gente continuar, dadas essas histórias muito interessantes aí, né, de motivação, aproveitando esse gancho aí, né, dos aprendizados e tal, como que surgiu, assim, a ideia, né, da sua empresa, assim, como é que ela apareceu depois que você conseguiu, né, conectar todo esse aprendizado para dar um passo a mais, no caso, né? É dinheiro, né? Não, então, tem uma motivação. Tem uma motivação bonita e tem a motivação financeira, né? Eu falei para vocês dessa questão minha que eu gosto de ver o que eu fiz. Né? Eu gosto de ver de alguma forma. Então, por exemplo, dentro do mundo acadêmico, até dentro do meu mestrado, que eu tô fazendo agora, eu me incomodo muito de coisas muito pouco usáveis, sabe? Eu não gosto do que não é muito usável. Eu gosto de ver algo que alguém vai usar, alguém vai testar, alguém vai mexer. Eu gosto de ver o filho saindo da minha mão e ter alguém tocando, né? Então, o que acontece? Eu acho que foi no terceiro ou quarto período, eu fiz, acho que foi arquitetura com Braida. Foi arquitetura. Arquitetura comigo. Foi arquitetura com Braida. E aí, na época, eu era bolsista permanência da Rural, que é um programa fantástico, tá? Sem esse programa eu não teria conseguido fazer o curso, porque eu não teria tido dinheiro. Inclusive, é uma história interessante, porque não tinha vaga na bolsa, e se eu não tivesse conseguido a bolsa até uma segunda-feira, se eu não me engano, eu não teria conseguido, porque não daria para trocar o nome, né? Tem uma questão lá do período que eles registram os nomes, mesmo eu sendo um caso de emergência. Só que aí uma pessoa morreu e me deu a bolsa. Literalmente. Morreu alguém para me dar a bolsa. Então, acho que era para fazer o curso. E aí eu era bolsista permanência, eu fazia IC no grupo de políticas e ações afirmativas, que é uma experiência também bem legal, que eu posso falar um pouquinho. E aí a minha renda era composta disso. Eu não tinha absolutamente nenhuma outra renda, né? Eu tinha a bolsa permanência e eu tinha o IC. E aí o que acontece? Essas bolsas, elas ficavam atrasando, revezando. É uma fonte de renda totalmente imprevisível. E isso me fazia muito mal, porque eu dedicava realmente o tempo inteiro à Rural, à iniciação científica, tudo que eu podia, só que eu não tinha uma confiança que ia, sei lá, comer. Tanto que, nessa época, eu tive que comer, assim, eu me alimentava muito mal. Eu comecei a me alimentar... bandejão na época. Não, até tinha bandejão sim, eu almoçava lá sempre. Só que assim, eu na época eu morava com a menina na época e eu meio que segurava os dois, entendeu? Então assim, a situação era muito pesada, sabe, financeiramente. E eu não tinha nenhuma ajuda. E aí o que aconteceu? Teve um mês específico que atrasaram as 2 bolsas e foi assim... muito complicado. Eu ia pra Rural, mega azedo, puto com tudo, não tinha dinheiro, era muito complicado. E aí eu comecei a comer muito mal, muito mal. Eu engordei 40 quilos, mais ou menos, durante a Rural. Do período que eu entrei até o 5º período, mais ou menos, eu engordei 37 quilos, mais ou menos isso.
porque eu comi muito mal, né? Comida barata é comida frita, né? Então era muito complicado. E aí chegou um momento que eu fui na casa de um amigo, que ele era designer, né? Ele é até hoje. E aí eu resolvi ver o que ele fazia. Eu falei, cara, como é que tu ganha dinheiro? Porque ele vendia site. Eu falei assim, porra, como é que tu ganha dinheiro? Tu não sabe programar bulhufas. Aí ele foi e me mostrou o maravilhoso e aterrorizante mundo do WordPress, que é a gambiarra suprema da humanidade. E aí, e aí eu olhei aquilo e guardei e continuei fazendo meu período. Foi nesse mesmo período que eu tive arquitetura com o Braido. E aí a gente tinha que fazer um compilador em MIPS, né? Um interpretador em MIPS. Uma ideia. Uma ideiazinha. E meio que... E aí tinha que entregar. Só que em Java tinha que usar Swing. E eu tinha usado Swing na matéria anterior do Duarte, que ele fez em Comp 2. Ele tinha pedido pra gente fazer um negócio de sala de aula, que você podia criar uma sala, escolher um turno, não sei o quê. E era com Swing. E eu achava muito ruim fazer interface naquilo. Aí eu caí numa pilha errada do monitor da época, que era o Douglas, e ele falou assim, porra, faz isso em web, Java Web é tranquilo, vai que é mole, é só você trocar, não vai ter problema nenhum. Aí eu falei, é mesmo? Aí bati na mesa assim, né, igual o meu, eu falei, então vamos fazer. Aí fui migrar para web. E aí ficou uma merda, né? Não tem outra palavra. Aí você aprendeu, né? Não, aprendi. Mas foi mais difícil. Só que assim, existe assim, o que você precisa fazer e o que você inventa fazer. O que eu inventei fazer era maior do que a proposta inicial, entendeu? Por apenas um capricho. Esse capricho ele é legal pro cara que está começando, porque ele vai aprendendo as coisas que ele gosta. Só que assim, se você me manda fazer esse a mais hoje, eu saio correndo. Porque foi uma loucura na época. E aí eu lembro que eu fui mostrar pro Brian da primeira vez. Na verdade, até se aprendeu que o programador inventa requisito, né? Inventa requisito, exatamente. Não tinha dado esse requisito. Na verdade, nem tinha dado como sugestão como opcional. Não tinha nada. Funciona assim, a TI ela é um mundo onde as pessoas inventam problemas que ninguém pediu e ficam lá resolvendo infinitamente. Ninguém te pediu aquela merda, o cara vai lá e otimiza o que ele inventou. Então, assim, eu vejo isso no dia a dia no meu trabalho, tá? O que eu fiz foi só uma versão mini do que eu vejo. Isso acontece em empresa grande, isso acontece em tudo que é lugar, isso não para. Isso é uma realidade, a gente inventa um problema e otimiza um problema do problema que a gente mesmo inventou e a gente nem tinha ele para começar. Então, assim, a questão do web foi isso, porque eu não queria fazer swing, eu queria que os botões ficassem bonitinhos, eu queria usar HTML, enfim, era um capricho. E aí a gente fez. Aí quando eu fui mostrar pro Braida, aí o Braida, né, foi gentil o suficiente de me dizer que eu não sabia porra nenhuma do que eu estava fazendo. Abriu uns 14 slides na minha frente explicando sobre que eu não sabia nem que era back-end, front-end, Ajax. O Brad me falou o que usa Bootstrap, o que é Bootstrap. Então, assim, eu tava fazendo HTML raiz mesmo, sabe? Você não tava fazendo, na verdade, não tinha nada ali, ainda faltava muito na época quando eu falei. Aí faltava muito. Back-end e tal. Faltava tudo. Explicar, não, o mundo é mais embaixo, muito mais complicado do que você imagina que entendeu? Ainda mais fazendo tudo na mão. Aí essa leve conversa aí levou cerca de 1h30, né? Foi intensa, vamos dizer assim. Eu fiquei meio puto e aí fui para casa mexer nas coisas. E aí entreguei o trabalho. Por que essa história é relevante? Com o que eu aprendi ali, que eu lembrei também da questão do WordPress, meu amigo, eu falei assim, agora eu entrego. Agora eu consigo vender, né? Eu pensei assim, agora eu consigo fazer site, porque agora eu sei o mínimo. E aí aí em cima disso eu comecei a levantar a ideia da empresa, né? Que eu falei assim, bom, eu tenho um amigo que é designer e tô eu aqui. Ele fica se enrolando tendo que programar e ele fica se enrolando e eu fico me enrolando com arte. Porque o que acontece? Eu trabalhei na SEV, eu dei aula lá por cerca de 1 ano e meio. Então, assim, eu tenho uma noção boa de Photoshop, essas coisas, de montar arte. Elas não são bonitas, mas elas respeitam os princípios todos e costumam ser o suficiente para um público que não paga muito, né? Então,
Não, mas é E, interessante que acabou que você saiu de um lugar, você ganhava uma grana ali suficiente para poder te sim, passar, te deixava ocupado, teve esse trade-off, mas funcionou por muito tempo. Eu lembro você trabalhando e tal. eu recebi uma anuidade esse ano. Até agora ainda tem cliente com hospedagem minha que ainda me paga, entendeu? Que eu ainda faço manutenção. E eu parei de pegar cliente em 2016, mais ou menos. Então, assim, o negócio foi realmente uma cauda longa, né? Uhum. Mas aí também você teve que aprender outras coisas, porque isso era Não, skill de você fazer. Agora teve que skill de muita coisa. fazer, conversar com o cliente, negociação. Porque quanto você. É, um dos problemas que. Eu acho que você chegou a me perguntar isso na época. E eu te respondi, eu acho, vaga a minha Sim, memória, quanto eu cobro? Isso é uma foi. pergunta difícil. Essa é a pergunta do inferno, né? É, Essa é a pergunta do inferno. Quanto eu cobro e como eu lido com o não assim, né? Aí já começa a entrar o que eu lidava, o que eu lidei a vida inteira. Por eu ter vivido um pouco, ter ido para a fábrica e etc., eu já tinha lidado com gerente, com o pessoal mais graúdo. Então, assim, eu não ficava, eu não tinha medo, né, de falar com essas pessoas. Eu sempre fui meio abusado também, para ser sincero. Na hora de pensar assim, cara, como é que eu vou cobrar isso? Era uma maluquice. Porque você abria a internet e você tinha gente com site de Wix que o cara pagava R$ 100 ao ano, não pagava hospedagem, sabe? Você tinha uma concorrência muito estranha. E aí você pensava assim, cara, como é que eu vou vender isso? Cara, eu não sou ninguém. Eu não tenho nenhum site no ar. E aí o que, que eu fiz? Eu imprimi um milheiro de cartão de visita com meu nome. Eu imprimi esse milheiro e falei assim, eu vou pra rua e é isso. E aí eu fiz o que normalmente a pessoa de TI não gosta de fazer, que é corpo a corpo. Então, assim, o cara de TI vendendo produto de tecnologia, eu fui presencialmente. Porque eu percebi que pela internet você não tinha atenção da pessoa. Sabe? Quando você Não, ligava, eu acho que era mais pro público que você estava focado, né? Que é o aquele público estava disposto focado. a pagar aquele valor que você queria, né? Que eu queria, exatamente. E- Eu lembro que eu de cara eu cobrei por volta de R$ 2.000 por site. Isso era muito dinheiro para 2000 e... Isso foi o quê? 2000 mas e... eu acho que tinha um nicho ali que tava, por exemplo, não é, eu tô tentando lembrar, tipo, não é uma locadora ali na região, Sim, tinha falta desse tipo de tinha. sistema, o cara tava no manual, no papel e tava Sim. precisando, mas o Wix ou coisa do gênero não satisfaz isso, porque Não, precisa não de um satisfaz. back-end. Exatamente. E eu percebi também que o que o cara queria era não ter trabalho. Ele não queria ter trabalho. E isso é muito estranho de falar, mas você só entende depois que você tá lá. Se você falar pro cara assim, R$ 100 e 2 horas de trabalho ou R$ 2.000 e 15 minutos de trabalho, ele provavelmente vai querer te pagar dependendo do faturamento dele. E isso para você que está começando, que é um estudante, que está sofrendo por R$ 400 lá, você não vai entender isso, sabe? Isso demora a entrar na sua cabeça. Tipo assim, a hora daquela pessoa vale mais do que o que eu estou propondo aqui, ou algo do gênero. Como é que eu entro em equilíbrio com isso? Sabe? Porque existe a sua expectativa, existe a expectativa do outro, o valor real, o valor que você acha que você merece e o valor que a pessoa acha que você merece. Então você tem muitas camadas numa conversa de negociação que são complicadas, né? Mas para mim, eu gosto muito de negociar, tá? Então eu acho isso muito bonito, porque é como se fosse uma dança, sabe? Você faz uma dança, você dá, você recebe, você vai, você volta. No mundo corporativo isso é mais forte ainda. Você já sabe que para fechar um contrato você vai levar 10 meses, entendeu? Porque você tem que ir e voltar. Isso é como se fosse aquela questão de. O pessoal fala muito para quem vai no Oriente Médio que você precisa negociar a mercadoria, senão a pessoa não valoriza. Você precisa fazer aquela Aham. pechincha e tal. uhum. Então, o mundo da negociação ele é muito assim. E no Brasil, as pessoas elas não costumam ser muito honestas com negociação. Digo assim, não honesta de não pagar, tá? Muito pelo contrário. O brasileiro costuma pagar bem, pelo menos pela minha experiência. Mas ele não gosta de pechinchar, ele não gosta de falar de valor, sabe? Sim, assim, O, pagar bem é diferente do cotação do É, dólar. exatamente. exatamente, ele fez da cotação do dólar atual. Então E, aí muda o jogo.
Muda muito. Um pouquinho, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre vejo que até um perfil raro é esse lado de negociador, porque tem pessoas que fazem esse corpo a corpo, mas não sabe tecnologia. Então quando ele vende errado. Ele vende errado. Vende errado. Aí vende errado nos requisitos, ou vende errado no tamanho, ou vende errado em vários outros aspectos. Às vezes promete uma coisa que não é possível cumprir, ou não vale a pena. Então, meio que acabou que essa experiência até te afetou no futuro, porque você foi aprendendo não a parte teórica, porque eu sei que existe uma parte toda teórica ali nessa questão de negociação, matemática e humana e tal, mas você Sim. acabou na cara dura e tentando aprender como lidar com esse tipo de coisa, né? Eu tinha uma meta, que era pagar a conta no final do mês. Eu sabia uma coisa, eu sabia usar a ferramenta. Eu tinha um certo jeito para conversa. E eu falei assim, cara, eu preciso juntar isso de alguma forma e transformar em dinheiro, né? Eu acho que eu tenho valor suficiente de mercado. Mas aí, claro, você fica meio bastante inseguro, né? É um caminho complicado. Aí eu fiz lá o meu milheiro de cartão, eu fui lá, conversei com esse meu amigo, peguei um site que ele tinha feito e falei assim, cara, se der tudo errado, você faz o site e eu te dou o dinheiro, pode ser? Aí o meu amigo falou assim, beleza, pode ser. Porque a única garantia que eu tinha, e isso é muito importante até hoje, por mais que não pareça, mas é a sua palavra. A palavra do negociador, ela precisa ter valor. Se você promete errado, você precisa entregar. Você não pode quebrar essa relação humana, apesar da sociedade atual ter menos valor, ter menos respeito a isso. Porque a hora que você age certo com uma pessoa, essa pessoa passa isso adiante. E a melhor marketing que existe ainda é a indicação, ainda é o seu amigo que sabe que você trabalha bem, ainda é o boca a boca, e eu duvido que isso vai mudar enquanto o humano for humano, né? Essa capacidade de emprestar uma recomendação para outro é valiosíssima, sabe? Por exemplo, se o Braida me indica alguma coisa de periférico, algo do gênero, eu vou dar muito mais valor e ponto, entendeu? Porque eu sei que ele tem um perfil parecido com o meu, que ele gosta de coisa de certo estilo, entendeu? Então, esse tipo de recomendação é muito importante. Então, esses donos de empresas, mesmo que sejam pequenos, quando eles param para conversar, falam assim, porra, aquele cara do site veio aqui, fez um serviço maneiro. Ah, quem é? Aí o cara passa seu cartão. Aí você já acaba já fechando um negócio muito fácil, porque quando você senta, o cara já fala assim, pô, tu é aquele cara que entregou o site maneiro, né? Vamos seguir. Só uma coisa off-top, você entrou isso, meu computador é o clone do computador do Paulo. É o mesmo. E funcionou, né? Não, tudo igual. Só o teu processador. Eu fui lá e clonei. Só o processador. Eu não sou realidade diferente, fui pegando uma peça por mês, né? Esses alunos ricos é foda, né? É assim que se chama aluno irresponsável agora, rico? Irresponsável financeiro, é isso? Tem isso. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser responsável financeiro. Eu fui comprando a cada 6 meses, 3 meses, foi 1 ano nessa brincadeira até chegar no PC. Mas dei sorte, né, antes da pandemia. E agora você tem que ter Você decide, uma Ferrari ou um computador? Uma Ferrari ou um computador, exatamente. Na pandemia eu tava passando cartão de crédito assim, eu até esqueci de pagar a fatura. Tô sofrendo até hoje. Enfim, cuidado com o cartão de crédito. Fica a dica aí pra próxima geração. Oi. Não, só falando desse detalhe que vocês levantaram aí, é até difícil assim, essa parte do aprendizado, de negociar e tudo mais, porque não é uma coisa fácil de você ensinar, né? Não tem como você passar pra frente, então é uma coisa ali que você tem que ficar batendo com a cabeça, lutando todo dia, e é um processo, né? Não é algo que é fácil, assim, de você ter uma disciplina sobre negociar. Não, existe. Tem a parte teórica. Existe, mas não é a mesma coisa que a vida real ali, né? Sim. Cara, é uma arte. Não tem muito o que dizer. É uma coisa meio artística. É uma soft skill muito difícil de você... Exatamente, é uma soft skill. É uma soft skill muito difícil de conquistar. Um dos problemas da faculdade, isso é bem aberto, né? E os professores tentam compensar de muitas formas, né? São essas soft skills de mercado que você acaba pecando, sabe?
Então, é muito comum que você saia do seu ensino médio sem a menor noção de trabalho em equipe. Sendo que sozinho você não faz nada. Então, você já sai com isso faltando. E aí, como é que você complementa? Como é que você resolve isso? Indo trabalhar num local que funcione o trabalho em equipe, e aí você vai se alocando ali e você entende como funciona, sabe? Então, tem umas soft skills assim, muito graves que a gente acaba não tendo acesso. É a crítica de quem diz que a faculdade não adianta de nada, né? Porque resume o todo por essa parte. Mas essas soft skills, elas são muito, muito relevantes de fato, né? Falar em público. Exatamente. Outras. Tem várias. Falar em público, assim. E aí é muito complicado, ainda mais com um curso como TI, né? A galera de TI, ela costuma ter um estereótipo que ele se vende e ele faz sentido, sabe? É uma galera um pouco mais tímida, em sua maioria. Eu sei que isso tem mudado com os anos, tá, gente? Mas você ainda pega uma turma com muita gente introspectiva, que gosta muito de jogar, sabe? Que tem alguns problemas sociais muito comuns, sabe? A própria programação, ela te joga para certo, ela te possibilita ser financeiramente funcional em cima de circunstâncias que não são agradáveis, por exemplo. Você pode ser um cara extremamente triste, depressivo e que trabalha só de madrugada e provavelmente você vai ganhar bem por isso. Você pode estar trabalhando internacional, com fuso diferente. Então, assim, dá para você, como é que eu posso dizer? Dá para você destruir a sua saúde mental e a sua vida de formas muito refinadas com TI. Então, você acaba encontrando um público muito parecido, sabe? Na verdade, até a computação, ele tem uma sorte que ainda tem vaga para os caras que não têm soft skill. Não tem soft skill social, exatamente. Mas, assim, para os caras muito, muito sinistro, tem vaga. É uma das poucas áreas que tem isso. As outras áreas não existem. Se você não tiver esse soft skill, você não consegue nada. Exatamente. Mas é raro até. Mas assim, não é o cara medíocre, mediano. É o cara excepcional. Excepcional o cara tem vaga se não tiver. Mas o resto, tu tem que ter soft skill, não adianta. Sim. Poder até dar bom dia. Verdade. Sim. Empatia faz parte do negócio, né? Você ser simpático e tudo mais. A gente. Eu fiz alguns processos seletivos na empresa, né? A gente entrevista lá o pessoal. Cara, era muito complicado. Porque eu posso te dizer a verdade até hoje. Eu consigo ter 300, 500 currículos da minha base. Eu vou me atrair por 3, 4. E não é porque o cara ele fez a mais. É porque o cara não sabe nem fazer o currículo. Sabe? O maluco me manda um currículo, cara. Sério. O cara me manda um currículo com uma foto dele, cara. Tipo assim, pra TI, irmão, mas eu que também porra é essa? Eu também me lembro que alguém veio me perguntar como se monta currículo. Não, a gente pergunta, mas eu tô te falando assim. Mas essa parte é importante, você tinha uma referência ali, né? Você tinha uma referência pra falar, cara, como é que eu faço isso aqui, né? Tem gente que nem isso tem, né? Então... sim. Sim, a questão não tem problema se você não tem informação, você sabe onde buscar. Então, quando eu tinha uma dúvida, eu ia perguntar. Mas essa galera, tem um pessoal que nasce com uma confiança que é muito louco. Então, tipo assim, a gente recebeu lá uns currículos que a foto do maluco era metade do currículo. Mas eu não acho que seja confiança. O maluco não tem noção. É falta de filtro mesmo ali, cara. Não é filtro não, cara. Eu vejo pelo meu irmão. Meu irmão também veio me perguntar como fazer o currículo. Eu falei, cara, apaga tudo, faz do zero. Aí eu fui montando com ele o currículo, igual que eu fiz com você, eu fiz com muita gente já. E não é porque, assim, no caso, na época, o Paulo, o meu irmão, que for. Sim. É porque realmente não sabia, não tinha noção, achou que isso era o suficiente. O negócio foi, cara, não, vamos. Aí, assim, na verdade, até do meu irmão demorei mais de um dia fazendo. Foi, cara, ajeita. Aí eu falei, passei de novo. É quase, não é uma arte, tem uma parte técnica ali. Mas é complicado. Eu acho que não é sem noção, realmente não tem noção do que. Sim. Ou, por exemplo, nessa época eu já tinha pego o currículo para ler, para poder selecionar. Então, eu já sabia mais ou menos, eu já tinha pensado logicamente o que eu buscava num currículo. E qual era o problema? Exatamente, se eu tiver 300, eu não consigo ler 300 currículos. Eu preciso filtrar de alguma forma rápida. Como eu filtro? Aí eu criei essas coisas e passei para a época para você, passei para as outras, um monte de gente eu já passei esse tipo de dado. Mas aí fica até a questão,
Você saiu do sonho bonito do empreendedor para virar assalariado. Então, desistiu do sonho? Não exatamente. O que acontece? O que eu me propunha fazer na época, né? É bom deixar isso claro. Na época, o que eu fazia era, eu ia até o cliente, eu falava assim pro cara, pô, tu tá meio apagado, vamos melhorar um pouquinho teu marketing digital. E aí, o que a gente fazia em cima disso? A gente montava alguns posts de Instagram, de Facebook, e tentava fazer algumas campanhas pro cara ter um gás, sabe? Eu dava algumas sugestões de promoção pro cara dentro do que ele estava fazendo. Eu perguntava para ele se as vendas dele como é que estavam. Então, por exemplo, na autoescola a gente sabia que a gente ia vender muito bem no período de fim de início de férias, né? Por exemplo, a galera ali do ensino médio, terceiro ano, quando entra de férias, o pai costuma dar autoescola ali de presente, a galera de classe média. Então, o cara nas férias assim, de julho ou de dezembro, ele recebia de presente aquela autoescola para ele poder dirigir o carro do pai. E aí, o que acontecia? Aí a gente fazia umas campanhas específicas para esse público, bem fechada naquele nicho. E aí a gente conseguiu um resultado muito bom. Então, era uma parada assim, meio de marketing digital. Só que um ponto da negociação, e isso demora muito você entender, você não senta para negociar com alguém e diz para ela a solução. Se você faz isso, você tira o protagonismo do dono do negócio e você vira o protagonista. Isso não costuma ser bom para uma negociação. Funciona muito melhor quando você senta e conduz a conversa de forma que o cara te dê a solução que você quer, de certa forma, entendeu? Você mostra para ele que tem um problema e vai caminhando com ele, devagarzinho, de mãozinha dada, até ele falar assim, então se eu fizer uma campanha muito melhor, isso, vamos fazer? E aí o cara ele vai para casa feliz, porque ele chegou à conclusão que ele precisa daquilo, ele te vendeu, você não vendeu para ele, você só mostrou o que para ele era óbvio. Então, assim, você pega a dor da pessoa e a pessoa te conta essa dor e a pessoa resolve a própria dor. Você é só um instrumento no meio. Dessa forma, você não interfere com um elemento muito forte no humano, que é o ego. Você não mexe no ego do cara. Então, e se você não está querendo ser realmente a estrela, se realmente quer ajudar, o cara percebe. Então você acaba gerando uma relação de confiança. O cara te chama para te pedir um conselho, entendeu? Ele te manda uma mensagem assim, pô, eu tava pensando em fazer não sei o que, tu acha que isso vai dar bom? Às vezes o cara tá perguntando, sei lá, de trocar o computador da empresa, entendeu? Eu fiz um dinheiro muito bom formatando o computador, velho. Sabe? Eu fiz. Porque os caras falavam assim, tu formata. Aí eu, formato. Quanto é que você cobra? Aí eu, sei lá, 150 pro computador. Ó, cara, beleza. Formata esses 8 aqui. Ótimo. Entendeu? Eu era um estudante, cara. Eu trabalhava com o que eu podia. Eu virava um pau para toda obra de TI e dava boas soluções de marketing. Você tava até internet. Teve um que o cara me pagou até bem para consertar, porque o telefone sem fio dele estava na mesma banda de wireless do roteador. Então toda vez que ele ligava, atendia o telefone, a internet caía. E aí o cara chamou 6 técnicos e não conseguiu resolver. Aí eu fui resolver. Aí o cara me pagou tipo assim, R$400 para eu trocar um channel lá no roteador dele, entendeu? Na verdade nem foi no roteador, eu troquei do telefone, que nesse telefone você aperta o channel e ele troca. Então assim, isso tudo são histórias que foram construindo, né? Então eu fui lidando com um monte de gente, eu fui com gente com dinheiro arrogante, com gente humilde, com o cara que não sabia nem usar o telefone direito, eu tinha que vender TI para ele. Como é que eu explico um sistema para um cara que mal sabe usar o próprio telefone, sabe? Foram exercícios assim muito legais, na minha opinião, de humildade e de aprender como funciona, sabe? Porque no final, esses caras mais humildes eram os que mais me pagavam, no final das contas. Porque ninguém tinha paciência para falar com eles. Ver o valor e tal. Mas isso acabou te desistindo dessa vida do American... A sua empresa. O American Dream, né? Então, chegou uma etapa acho que foi o quê? 2016, chegou uma etapa onde eu tinha dinheiro em caixa suficiente para pegar um escritóriozinho ali no centro de Nova Iguaçu. Né? Eu já tinha planejado tudo direitinho e aí eu conseguiria levar a empresa adiante. Só que o que acontece? Eu achava importante terminar a faculdade, porque eu percebi que o modelo de negócios que eu seguia, ele era muito linear.
Então, eu basicamente tinha quase que um valor fixo por hora. Não era muito diferente do assalariado, entendeu? Eu não tinha experiência e nem skill e contato suficiente para melhorar muito o valor da minha hora. Então, o cara que eu lidava hoje era provavelmente que eu ia lidar daqui a 5 anos. Porque eu senti que eu não ia ter essa escala, entendeu? E aí eu pensei assim, porra, eu já tô quase no teto aqui do que eu tô fazendo. Eu lembro que teve uma época, essa época específica que eu resolvi reduzir o número de negócios, eu tava com 5 pessoas. Eu pagava 5 pessoas já, sabe? Eu tinha mais 2 designers e eu tinha mais 2 vendedores, além de mim, rodando Nova Iguaçu e rodando Nilópolis e Mesquita. Então, assim, a gente fez um volume bom de negócio, a gente conseguia trabalhar bem, sabe? Mas o problema é que aí você começa a virar empreendedor e não mais o cara do tech. Entendeu? O que não me incomoda, tá? Eu gosto desse lado. Só que eu queria terminar a faculdade, eu achava importante. Eu pensava assim, o produto que eu tenho hoje, eu, como pessoa, eu não sei como melhorar isso aqui, entendeu? Como é que eu posso dizer? É como se você encontrasse um muro, sabe? Eu falei assim, eu não vou fazer muito melhor que isso, o Paulo atual não vai fazer muito melhor que isso, sabe? E eu não achava o meu modelo inovador, escalável, disruptivo, eu não achava, não que precise, tá? Mas eu não achava nada disso do modelo de negócio que eu tinha. O meu modelo de negócio era consultoria. Eu ia lá fazer uma consultoria de alguma coisa digital, o cara gostava de mim, achava que eu fazia uma piada de tio boa e me pagava. E era isso, entendeu? As pessoas pagavam o Paulo. A imagem era muito eu também, sabe? Eu mandava o vendedor, mas no final o cara acabava falando comigo, sabe? Então era uma parada assim muito complicada. Eu acho que naquele momento, nessa fase aí, você tinha que virar empreendedor e o gerente, e eu acho que faltou a skill para poder dar esse passo, que é um passo bem difícil. Não, é uma skill muito complicada. Não dava. Eu não tinha como tirar uma coisa que eu não tinha, sabe? Eu não podia inventar experiência. Eu fiz tudo na cabeçada, sabe? Não que você precise do técnico, mas eu fiz tudo na cabeçada, essa é a verdade. Pela história que eu tô contando aqui, já dá pra você saber. Foi tudo assim, vamos pagar a conta, vamos, sabe? Vambora. E foi muito complicado. Assim, eu tirei muitas coisas boas daquela época, né? Eu consegui fazer a minha autoescola, eu consegui voltar a treinar, eu comecei a perder os quilos que eu ganhei, eu comecei a ter uma estabilidade muito melhor, sabe? Mas essa estabilidade também, ela era minha, porque os meus pagamentos, os meus recebimentos, eles eram todos picotados, porque como eram muitas fontes de renda diferentes, muitas pessoas pagavam valores muito diferentes em dias diferentes do mês. Então eu tive que aprender a guardar dinheiro, eu tive que aprender a pensar na frente. Burst assim do nada, e era no meio da Sim. prova, e eu lembro, começou a atrapalhar o desempenho. Não, me atrapalhou muito, eu comecei a cair muito em desempenho. E aí eu falei assim, é um ou outro. E aí foi a hora que eu resolvi virar assalariado. Que foi um outro American Dream numa versão que também falhou, tá? Não, engraçado que. Não, eu acho que não falhou, acho que foi uma época. Eu tenho um amigo A expectativa falhou. um amigo meu que eu vou trazer aqui também, tudo der certo. O sonho dele era ser empresário, encher o saco de todo mundo, tinha que todo mundo ser empresário. Até virar empresário depois de alguns anos e falou, cara, eu quero ser assalariado. Ele tá assalariado e feliz. Difícil, cara. Mas assim, esse processo que eu acho que você passou também eu acho que é uma coisa, assim, muito, muito importante, assim, você chegar na conclusão, assim, tipo, falar, cara, saturei, sabe? Tipo, cheguei no meu limite. Porque não é todo mundo que tem essa visão de largar algo que você construiu, que você fez acontecer, né? Porque você tem essa percepção que você consegue melhor sem aquilo. Né? Não é fácil você abrir mão desse tipo de coisa. Eu acho que isso aí entra muito no indivíduo. Isso aí é uma coisa que a gente tenta aprender. Que foi, o que você falou, e pra mim, é o saber perder. Tipo, tem hora que você tem que saber que tem batalhas que você vai perder e que nem sempre você... Como eu posso dizer? A gente se toma muito como especial, como único, como imprescindível, sabe? A gente é criado assim, né? Eu sou filho único. Normalmente o filho único tem muito essa visão, porque ele foi o centro, etc. Então, assim,
Na hora que eu vi, porra, 5 pessoas trabalhando comigo, não sei o quê, eu pensei assim, caraca, agora eu sou o bichão, agora eu sou, porra, agora já era, agora eu vou fazer igual o Lobo de Wall Street, eu vou pagar a galera assim. Exatamente. Mas no final era só eu me fudendo, entendeu? Porque o meu número de horas de trabalho aumentou pra cacete, eu tinha que saber falar de tudo com tudo que era cliente. Eu comecei a ter problema com alguns clientes, porque cliente é uma peste, eles são complicados pra caramba, e aí eu comecei a ficar muito estressado, e falei assim, cara, isso não vai a lugar nenhum, isso não tá escalando. O meu grande ponto com isso era não estar escalando, entendeu? Sim, exatamente. Eu tinha que trabalhar X horas para receber X reais. Se eu trabalhasse 2X horas, eram 2X reais. Não tinha uma margem, sabe? E aí, quanto mais pessoas eu pegava, mais pesado eu ficava, porque no final do mês eu tinha que pagar todo mundo, eu tinha que, sabe, eu comecei a ter responsabilidades que, cara, com um maluco que tava fazendo, sei lá, projeto de sistemas, eu não queria ter, entendeu? Eu não queria, eu tava enlouquecendo, eu tinha que parar com alguma coisa. Então, o que eu fiz foi, eu fui pro mundo assalariado, né? Eu fui lá pra COP, como 90% das pessoas faziam no meu ano, e aí eu cheguei lá e eu pensei assim, cara, aqui tem gente que sabe melhor do que eu o que eu tô fazendo, e então que deve programar melhor, que sabe gerenciar melhor, enfim, que aqui eu vou aprender as skills para eu poder, no futuro, voltar de maneira escalável o que eu comecei. E aí foi uma decepção do cacete, cara. Bateu uma realidade ali. Foi uma decepção do cacete. Não que as pessoas não fossem tudo isso que eu falei, tá? Só que foi a mesma coisa que eu senti quando eu entrei na computação. O mundo do que eu tinha que aprender era gigante. Então, assim, o próximo etapa, o muro que eu tava vendo para poder ser escalável, etc., eu tava colado nele. Por isso que eu achava que eu podia pular. Quando eu andei para trás e vi a porra do muro, era gigante, sabe? Então, assim, não era um muro, era uma porra do Everest. Então, quando eu vi que a quantidade de soft skill e coisa que eu precisava aprender precisava ser muito superior, eu falei assim, cara, que decepção, né? Porque a ansiedade, ela é foda, né, Porque cara? normalmente os seus clientes precisavam de coisas muito básicas. Muito básicas, exatamente. Era pontual, né? Sim. No máximo um site com back-end para guardar dados, nem mal crudo tinha. A maioria era só WordPress puro, editado no editor. Mesmo. Sim. Então aí você viu a realidade que tem na verdade foi até bom, você viu que tem um outro nicho muito maior que paga mais. Sim, paga mais, mas exige muito mais, exige equipe, exige compromisso, porque às vezes você vai sustentar uma equipe por alguns meses que está sem trabalho, mas você precisa que ela esteja ali para quando vier alguma coisa. Aí você começa a dar de cara com um monte de problema que pesa muito, sabe, na cabeça do gestor. Então, assim... mas nesse momento você não estava nem como gestor, você era o peão, né? Não, então, eu era o peão que queria saber o que estava acontecendo em cima. Então, era o peão metido a besta, né, vamos dizer assim. Eu queria entender, eu queria absorver aquele mundo para tirar o máximo possível e sair o mais rápido possível. E tô lá até hoje. Então, já melhorou muito, né, nessa transição. De fato, muitas soft skills foram obtidas nesse período, mas sem condição, é gigante, sabe? Eu acho que deve ser tipo paralelo, deve ser tipo ser, sei lá, pai. Você nunca está preparado o suficiente. A verdade é essa, sabe? Porque se você realmente for olhar a lista de pré-requisitos e você achar que aquela lista é uma lista hard, você não vai bater. Não, você não vai bater, mas você tem um domínio do que aquilo ali existe, que aquela lista acontece, e quando você necessitar, precisar, você vai atrás. É impossível você ter o conhecimento... Não tem como ter tudo, isso é impossível. Se não teria um curso, como fazer sua empresa ficar milionário, né? Que aí você faz, fica 5 anos lá e já sai com o teu primeiro milhão na tua startup. Mas não é exatamente assim. Teria que ter o conhecimento, sei lá, da biblioteca de lanchedria para poder fazer isso. Sim. Exatamente. Não tem como. A questão é que você agora sabe, o mundo é muito mais embaixo naquela época, no caso, quando entrou a Gapgov. Isso aí eu tava no 6º ou 7º período, viu? Só para contextualizar. Essa transição da empresa eu comecei no 3º período. Aí eu comecei com ela, e aí no 7º período, mais ou menos, eu fui pro Gapgov. Então, foi quando eu comecei a ajustar a vida, né? De certa forma. Mas
Mas lá também você acabou mudando de novo, né? Porque nessa época você era um tech guy. Aonde? No Capgov. Capgov. No Capgov funcionou assim. Eu fui estagiário ali até o fim da faculdade, né? Acho que foi 2018 isso. E aí eu virei líder de equipe. A gente tinha um projeto interno que era o Horas. Capgov Horas, que era onde o pessoal colocava as horas, porque lá era uma software house, né? Então, o pessoal tinha que botar as horas que estava gastando, etc. E aí, quando chegou nos últimos 6 meses de estágio, eu fiquei líder da equipe, eu fiquei sozinho, comecei a pegar uns projetos independentes e tal, que me passavam. E aí eu virei meio que esse cara que segurava um projeto inteiro sozinho porque tinha as skills necessárias, né? Eu conseguia mexer no back-end, eu conseguia mexer no front-end, eu conseguia levantar requisito, eu conseguia falar com a gerência, eu conseguia dar um prazo e eu conseguia fazer essa entrega. Então eu não dava um problema, eu podia demorar, mas eu não gerava um problema, entendeu? Se a demanda não fosse prioritária, estava super tranquilo. Então eu comecei a virar esse cara, que foi uma coisa que meio que pautou a minha carreira, né? Que é uma pessoa que eu acabei virando a pessoa que consegue dominar o processo, dominar não, né? Mas consegue passar pelo processo do ponto A, do ponto inicial até o ponto final. A parte da deployment. Isso. Eu consegui ir para uma reunião, por exemplo, com o líder de projeto de alguma coisa do governo, mas eu também conseguia sentar e programar o requisito que ele me passou, entendeu? Eu acabava estando você ter esse conhecimento de negócio ou da parte técnica? Negócio. Negócio 100%. Mas tem jeito. Mas o que assim, o que esse negócio é mais difícil? É porque não aprendeu na faculdade ou porque... É porque a parte técnica, você recebe muitas vezes um PDF com requisito e você programa e entrega. Isso normalmente é o que a parte técnica recebe. Isso é no mundo ideal, né? Na empresa estruturada. Só que no negócio eu tenho que sentar com o cara vai me contar a dor dele, ele vai me falar que brigou com a filha, ele vai me falar, sabe? Ele começa a abrir um monte de coisa, e aí no final ele vai falar, não, então eu quero que você pegue esse micro-ondas aqui e leve ele para Marte em 3 dias porque eu tô com pressa. E aí você tem que saber conversar com o cara que, sabe, as coisas têm prazo, porque muitas das vezes esse cara ele não tem background de TI. Então ele é o vendedor que venderia errado, entendeu? Então ele também quer comprar errado. Então você tem que educar o cara a entender seu prazo, a entender sua entrega, sabe? Muitas das vezes as pessoas que contratam, elas têm uma percepção de entrega de feature totalmente distorcida. Então o cara acha que, não, aí você faz uma barrinha de busca aqui, tipo a do Google, aí tu fala assim, porra, irmão, não é assim que funciona. O cara quer em 2 semanas, sabe? Uma coisa que a gente fala muito lá na empresa é assim, né? Se pedir, Deus dá, né? Porque o cara só vai pedindo. Se o negociador for cedendo, o cara leva tudo, entendeu? Porque para ele quer tudo para amanhã e perfeito. Entendeu? Vai fazendo. E assim, cara... eu ia te perguntar, assim, que me deu uma curiosidade, é porque, como você falou, você está no mestrado agora. Então, assim, dado toda essa problemática que você está trabalhando, né, já desenvolveu várias soft skills aí, como, né, principalmente para lidar com o cliente e tal, ainda tem a parte técnica, como que assim, são 2 perguntas, na verdade. A primeira parte, assim, seria mais a transição ali, quando você saiu da faculdade, quando entrou no mestrado, aí agora eu tô perguntando mais na parte do impacto no seu conhecimento mesmo, assim, se você sentiu a mesma porrada que você sentiu quando você entrou na graduação. E a segunda parte dessa pergunta, assim, tipo, beleza, você chegou no mestrado, tá lá tranquilo e tal, como que isso impactou também na sua parte de trabalho, né, na sua vida de empreendedor e tudo mais, assim, essas 2 relações, assim, que são legais de entender, né? Cara, quanto ao mestrado, eu fui pro mestrado porque eu imaginei que depois da nossa troca presidencial a gente teria uma dificuldade assim, bem maior de acesso à educação pós-graduação, né? Então eu meio que emendei uma coisa na outra, que é uma coisa que eu não recomendo muito. E aí quando eu cheguei no mestrado, cara, foi um baque pior que o da graduação. Sério. Foi muito sinistro. Foi muito sinistro.
Eu percebi que eu estava preparado para muita coisa por conta da minha graduação. Isso eu não posso deixar de falar. O jeito das entregas, como era conversado, cara, a Rural não me decepcionou e não me deixou, sabe, em nada. O Braida foi meu orientador, né? O que o Braida me cobrou como orientador, às vezes foi muito mais do que me cobram hoje, sabe? Então é aquilo, a gente sai preparado mesmo, não é um exagero, eu realmente vivi isso, mas as dificuldades e o tamanho do monstro que você vai ver no mestrado, ele é maior ainda. Porque você vai sentar num professor, por exemplo, você vai pegar um professor que é de mineração de dados, e o cara ele tem 20 anos de experiência na área, ele manja de tudo que é algoritmo que você possa imaginar, para ele tudo que você vai falar é totalmente trivial, né? Ele tem um domínio pleno, e aí você senta, e aí o cara começa a te explicar, e ele vem com um planeta de informação, a Biblioteca de Alexandria, de um tema só, sabe? E aí você vai fazendo cada matéria outra Biblioteca de Alexandria. E aí você tem que começar a lidar com sua própria expectativa, que eu não vou entender essa porra no final. Eu não tenho como me equiparar a essa pessoa, justamente pelos anos de experiência dela, e eu também não tenho como absorver tudo que ela está tentando me passar, porque eu nem estou preparado para isso. E sem contar que lá na COP, você mistura mestrado e doutorado, né? Então, basicamente, as aulas, pelo menos o que aconteceu comigo, eram basicamente todas no nível de doutorado, porque saiu da graduação, meio que todo mundo tratado igual nesse aspecto de disciplina. Então, assim, as disciplinas elas vinham muito pesadas, os trabalhos eles eram muito pesados. A explicação, como é que eu posso dizer? É mais fácil que a faculdade, sim, mas te ocupa mais. Ocupa muito mais. Exato. Possível. A faculdade, ela te leva na mão, então ela te obriga a fazer um caminho, sabe? No ensino médio, ela te pega no colo, sabe? Já no mestrado, é assim, pô, vai lá para Ouro Preto de ônibus, aí eu te encontro lá e me encontra na igreja tal. Tu tem que se virar para ir. Você já tem o dinheiro, você já sabe como funciona o sistema de ônibus, você já sabe todo o caminho, mas você nunca foi. Então você tem o medo de ir, você não sabe quantas horas vai levar, sabe? Então é mais ou menos assim, na minha opinião. É muito mais fácil que a faculdade, como o Braida falou, porque você já tem uma base de conhecimento, você já foi preparado. Só que eu acho que quando você vê que cada matéria, cada disciplina é um monstro que você não vai dominar, você não vai doutrinar, eu acho que isso dá um susto do cacete, sabe? E os professores são muito diferentes, né? O fator humano. Você tem um professor muito mais humano, você tem um professor que não tá nem aí, que só quer que você entregue, você tem um professor que ele só tá interessado em que você faça um artigo, então ele vai tentar te enviesar pro artigo, sabe? Então, também tem isso que é a questão humana, o que não é um problema, né? Você precisa também saber lidar com isso. Uhum. Mas é até engraçado que você acabou indo em empresa e depois virou assalariado, aí depois virou pós-graduando e depois agora tá negociador. Você tá querendo atingir todas as softwares. Eu tô querendo virar tipo aqueles personagens balanceados, né, do RPG. Eu não consigo fazer uma coisa só. Mas aí como veio a parte agora de negociação? Que na verdade eu sei um pouquinho, porque você tá lidando com o Sérgio, que também fez mestrado e doutorado em negociação. Sim. E como você tá lidando isso agora? Funciona assim, né? 2020 foi um ano, assim, né? Não tem outra palavra, foda. Vamos botar assim, não tem uma palavra leve para 2020. E eu comecei, quando eu saí do Capigov, eu fui para Pronto-Life, que era uma empresa de inteligência médica, né? Eles fazem um prontuário e tem umas integrações bem interessantes com os dados. Os dados são todos estruturadinhos, é um negócio bem legal. E aí eu entrei no mesmo cenário do Horas, que era, eu entrei para poder assumir um projeto sozinho. No caso, o projeto era, a gente precisa de um aplicativo. Esse foi o requisito que eu recebi. O paciente precisa de um aplicativo. Beleza. Ok. E não tinha mais nenhum requisito. Eu só tinha limitação, né? Então, assim,
Basicamente, a primeira versão do aplicativo que eu fiz foi detalhe, né? O detalhe é que eu não sabia fazer aplicativos, tá? É o grande tchan da parada. Eu aprendi no curso da Udemy em uma noite e foi isso que eu sabia. No caso Então, do React Native, né? React Native, eu usava React Native. E aí eu falei assim, bom, Coragem. é aquilo. Vou Porra, fazer o que React é dá. foda. Vou fazer o que dá. React é muito difícil de aprender, né? Eu não preciso React dizer é isso. foda. React é muito difícil de aprender. Eu trabalhei com front-end, eu trabalhei com Angular e etc. E aí quando eu fui pro React tinha coisas parecidas, então dava para fazer um parse, mas nem tudo era um paradigma muito diferente. E aí eu fui pro Native e falei assim, bom, é o que tem para hoje, vamos lá, tem que pagar as contas. Só que eu achei legal porque eu queria mudar para mobile, né? Eu falo que mobile ele é um front-end gourmet, né? Então, ele é um gourmetzinho. Então, porque ele é um front-end, não tem muito mais do que isso. Então, assim, era um front-end que pagava melhor, né? Sendo sincero, e que tinha menos gente sabendo mexer. E aí eu fui direto para iOS, porque pela dificuldade de comprar um Mac no Brasil, você tinha ainda menos gente que sabia iOS. Então a minha intenção era essa, trabalhar com Mac e fazer aplicativo para poder ter uma vaga de emprego melhor, algo do gênero. Essa era a intenção. E sem contar que aplicativo, você saber fazer aplicativo é um ferramental muito bom para você fazer qualquer coisa de empreendedorismo hoje, né? Um aplicativo é uma versão de MVP muito boa para você saber fazer. E aí eu comecei a trabalhar fazendo esse aplicativo sozinho. E aí depois a equipe foi crescendo, entraram outros aplicativos e no final a equipe estava com 14 pessoas, né? Aí eu gerenciava uma equipe de 14 pessoas. Em 2020 a gente fez um aplicativo que é o Minha Saúde, que é um aplicativo que era para uma autoavaliação de coronavírus e tudo mais para ajudar os municípios. Aí a gente já aumentou o escopo dele. O Minha Saúde saiu para o Covid ou ele já tinha e foi Não. adaptado? Saiu para o Covid. A gente tinha uma library lá a gente montou uma library nossa de componentes, etc., que era a fundação da Front Life, que a gente chamava de Core. E aí a gente pegou esse cara, aí o Sérgio passou para a gente alguns requisitos e deu umas telas para a gente e a gente foi brincando com o que a gente tinha. E aí a gente entregou E aí a gente primeiro fez uma manobra que foi o Maricá Saúde, que foi o mesmo aplicativo, e aí só que Maricá acabou não usando por problemas internos, né? Prefeitura, tem muitas essas coisas. Ainda mais estadual, né? Porque costuma ser, se você gera concorrência para outro fornecedor, dependendo de quem está lá dentro, ele segura o projeto. Tem muito interesse interno, né? Eu não sei qual foi o motivo de Maricá, mas acabou não sendo usado. E aí eu falei com o Sérgio, né? Eu falei, Sérgio, vamos transformar isso para o Brasil inteiro. Porque quando a gente fez o projeto, eu deixei bem claro para o pessoal de desenvolvimento. Não deixa essas strings aí tudo engessada, não trava a localização. Eu dei várias pequenas ordens por trás ali. Porque eu pensei assim, cara, eu queria muito fazer a diferença. Eu queria muito liberar isso aqui gratuitamente para o Brasil inteiro, porque tem coisa legal aqui. E aí, de início, o Sérgio falou assim, não, vamos só focar em Maricá, não sei o quê. Só que aí, quando eu conversava com a equipe de desenvolvimento, eu pedia para eles tentarem deixar o mais genérico possível para a gente poder transformar em outra coisa, né? Que aquele repositório ele pudesse virar outra coisa. E aí, quando o Maricá Saúde não foi pro ar, a gente apertou esse switch. Tanto que do Maricá Saúde pro Minha Saúde, a gente levou, 2 dias de trabalho só. Foi bem rápido, de uma pessoa só, então foi bem tranquilo. Um esquema já planejado, né? Eu já tinha planejado que isso poderia acontecer, né? E aí essa é uma das vezes que eu falo que o Paulo do passado tomou uma boa decisão, que é quando isso acontece. Mas esse é um ponto difícil, porque eu sempre falo, você não tenta otimizar antes do tempo, que é o problema clássico de desenvolvedor. Mas assim, você tem que saber que também uma outra área que é a parte de risco. Se você conhece o seu risco e você sabe que a probabilidade é alta, aí, nessa tipo de otimização vale a pena. Você perdeu pouco dinheiro, na pior das hipóteses, mas no caso aí você ganhou, deu sorte, é loteria, né? Mas essa é uma skill também, e é muito difícil ter uma parte também toda matemática de risco. Essa questão desse feeling, né, que a gente chama de você
pensar assim, cara, eu acho que isso aqui pode colar, sem não muito embasamento, mas só baseado em relatos, etc. Pelas próprias conversas que eu estava tendo com o Sérgio na época, ficava muito claro que a tendência da gente soltar aquilo era alta. Só que Maricá tinha comprado, entendeu? Só que eu falei assim, cara, eu vou tomar uma decisão aqui. No final, essa decisão que eu tomei deve ter dado umas 10 horas de trabalho só, tá? Não foi uma aposta muito grande, por isso que eu resolvi fazer. Era razoável. Não era uma otimização assim. Era uma coisa mais visual, né? Então é mais fácil de você arriscar nesse tipo de coisa, né? Sim, aí em 2, 3 dias a gente conseguiu trocar a versão e tal, e aí teve todo um inferno de colocar e publicar alguma coisa durante a pandemia, porque durante a pandemia a Google Play e a Apple Store, elas levantaram muitas políticas porque estava vindo muito aplicativo para se aproveitar, né, fazer phishing, scan e tal. Então durante a pandemia, para você colocar no ar qualquer coisa que fosse de coronavírus, no caso da Apple, você precisava ter um CNPJ de empresa de saúde e que já tivesse coisas publicadas há um tempo. E a gente batia esse requisito. Só que no Google Play foi muito pior, porque eles só estavam aceitando aplicativos de instituições que fossem apoiadas por entidades governamentais, municípios ou alguma coisa do gênero. Ou seja, o Minha Saúde ele só podia ir para o ar se algum governo ou alguma pessoa dissesse que ele podia ir para o ar. E você tinha que mandar isso tudo para revisão e isso demorava muito tempo. Então a gente ficou quase um mês nesse processo de aprovação. No final teve carta da COP, teve carta de município. A gente fechou com o município antes do aplicativo entrar na Play Store, entendeu? Mas acabava sendo um requisito, né? Exato. Aí por que a gente fez? Existe uma modalidade de negociação com o município que é o termo de colaboração, né? Você pode fazer colaboração e apoio com o município e não precisa passar por licitação nem nada. Então, a nossa contrapartida era dar todos os dados para o município, ele tem acesso aos dados das pessoas do município dele que está inserindo e eles usam a nossa aplicação. Então, a partir do momento que um município assinou aquilo e que foi validado, tudo certo, o contrato foi bonitinho, a gente conseguiu mandar aquilo para o Google Play e conseguiu fazer a publicação do aplicativo. Mas a gente ficou quase um mês e meio preso nisso, né? Justamente porque estava tendo muita fraude com o coronavírus, né? Que um momento muito sensível da humanidade. Cara. Mas... Não, eu só ia comentar rapidamente, assim, pra gente também ficar ligado no tempo da live, pra não passar muito. Eu acho que mais uma outra pergunta. Mas como foi a recepção do aplicativo, assim? Te afetou muito? Tá. Cara, a recepção foi assustadoramente boa. A gente entrou em algumas cidades, hoje a gente já tá com mais de 100 mil usuários, tá em 800 cidades, só que tem muito gato pingado, né? Só que legal. Mas a gente tem, assim, umas 5 ou 6 cidades que a gente tem uma galera. A mais forte que a gente tem é Teresópolis. O aplicativo no início ele só fazia autoavaliação e nada além disso. Depois ele ganhou um BI, tudo automatizadozinho pro pessoal da gestão. Depois ele começou a gente passou a fornecer uma API para os caras. Hoje o cara já consegue agendar o Covid, o teste dele, do município, dentro do aplicativo, e ele já consegue ver o resultado do exame dele do PCR. Então, assim, o produto em si ele avançou muito nos últimos tempos. E ele também começou a ser usado pela iniciativa particular, né? A gente agora ganhou um edital da Petrobras, que é o edital de implementação rápida, que a Petrobras vai usar o aplicativo por 6 meses e depois vai ver se contrata ou não para a empresa inteira. Que a gente ganhou na modalidade de saúde mental e bem-estar dos funcionários. Bem maneiro. Isso vai mudar tudo, então. Vai mudar tudo. A gente já está começando a colocar protocolo de saúde mental, que aí está comigo, que são coisas de depressão e etc. Protocolos, a gente está colocando 2 protocolos lá agora, que é o PHQ-9, que é para medir o nível de depressão que a pessoa pode estar, né, para que um psicólogo vá conversar e tal. E tem o SRQ-20, que é sobre morbidade mental, que é como é que a pessoa está, porque por conta da quarentena isso afetou o mundo de uma maneira imprescindível, né? Então, assim, a gente está tentando caminhar nesse mundo, que o nome do aplicativo é Minha Saúde, né, e não Meu Covid. Sim. Então, já foi de propósito, porque o produto está mudando
do Covid para protocolos clínicos. Então, se você quer diagnosticar, sei lá, depressão, se você quer falar sobre... Tem diversos protocolos clínicos que você pode pedir para o paciente responder. Então, a gente tá migrando o produto nessa direção agora. Vai atualizar site, vai atualizar tudo dentro dessa perspectiva nova. Que é outra coisa importante, né? Outra skill, que é você evoluir com o tempo. O produto ele surgiu por conta do Covid, só que essa base de usuários e de clientes agora ela vai ser aproveitada e a gente vai seguir adiante. Tem por que se restringir, dado que a base está lá, né? Exatamente. Mas isso está afetando você dentro da empresa? Mudou? É isso que te fez virar o negociador? Sim. Na realidade, na realidade não é bem virar, né? Eu sempre tive esse interesse de ir para a área de negócio de vez, né? E sair da área de desenvolvimento. Quando eu virei líder técnico, eu virei Scrum Master e também era o PO, né? O PO e o Scrum Master ser a mesma pessoa é muito complicado. E eu, às vezes, eu participava de reunião com cliente, etc., porque eu sempre tive esse lado de conseguir, ou de tentar, né, lidar com pessoas. E aí, depois do Minha Saúde, né, com os bons resultados que tiveram, aí a gente está fazendo essa tentativa de fazer essa migração, porque agora a gente já pode vender o Minha Saúde efetivamente, né? A gente, durante a calamidade, a gente não vendeu. Era tudo gratuito. Sentido, né? Não faz sentido. Não fez. Ninguém vendeu nada, foi zero. Até agora, assim, tirando publicidade espontânea, tudo que é de graça tem um lucro, né? A gente teve mais de 1 milhão de publicidade espontânea, porque a gente apareceu na Globo mais de 30 vezes. Então, de certa forma, o projeto se pagou aí e a gente ganhou alguns editais. A gente ganhou o edital do FINEP, que também está financiando a aplicação agora por um número de meses. Né? Mas então, ainda tá, né? Esse do FINEP, a gente está no edital do FINEP. Ainda está acontecendo. Até julho a gente está dentro do FINEP. Então a gente tem várias entregas de telemedicina e coisas assim que são bem legais e que o próprio FINEP está financiando a gente. Uhum. Mas o que o pessoal pode esperar do Minha Saúde nos próximos meses? A gente vai começar a entrar em contato com muitas prefeituras, né? Agora que a gestão já trocou, né, por conta de eleição, costuma só se acalmar lá para março, a gente vai começar a entrar em contato com as prefeituras e pode ser ou não que a cidade que você more tenha alguma coisa do Minha Saúde em breve. A gente está com uma barreira de entrada bem pequena, os valores são bem baixos, então a prefeitura consegue... É bem factível, né? A ideia é justamente essa, é espalhar, não é ficar rico de cara. E dentro do aplicativo pro cidadão, né, para a pessoa, a gente espera ter diversos protocolos úteis, né, para que a pessoa possa usar. E eu agora estou colocando o meu mestrado dentro do Minha Saúde, que o meu mestrado era em gamificação. Então, eu estou estudando motivação e outras coisas, e a gente vai começar a colocar elementos de gamificação dentro do aplicativo, para poder ajudar doentes crônicos, etc., para ter um impacto social maior, né? Foi o que eu falei, que eu gosto de ver o que eu estou fazendo está sendo usado. Então, Minha Saúde vai acabar sendo Canvas e a gente vai colocar coisa lá que deve aparecer na minha dissertação. Isso é uma manobra inteligente, ter aliado o projeto com o seu mestrado. Eu acho que te dá muito mais motivação, né? Você não tem que se dividir. Isso daí é algo que eu acho muito, muito válido, assim. Você ter... Depende. Tem um ponto aí. Eu não sabe o que eu tô falando. Depende. Tem um ponto que você fica preso, entendeu? Até terminar. Mas é um canvas maravilhoso. Eu acho que assim, o mestrado ele não depende do aplicativo estar pronto. Sim. Tá, até porque o mestrado ele não exige um produto novo, ele não exige uma coisa tão profunda. Se você estivesse fazendo um doutorado, eu concordaria que é um tiro meio no escuro, mas pro mestrado eu acho muito mais factível. Assim, eu conversei isso com o Paulo na época bastante, aí eu mostrei os lados da vantagem e vantagem. A questão é você escolher o trade-off. Na minha época eu tive a oportunidade de fazer isso que o Paulo fez, eu decidi não fazer. Mas era mais pro doutorado. E o doutorado é mais tempo, é complicado. Aí eu analisei o meu risco e falei, cara, não vale.
Mas tem suas vantagens e vantagens. Eu acho que é legal, porque pelo que tá caminhar, tem um futuro muito grande e o seu futuro é isso mesmo, né, Paulo? Pelo que você Sim, escreve. Aí vale. sim. Ainda mais que é complicado ainda escolher o tema, é uma outra parte difícil também, que até o pessoal da graduação não tem muita noção. Essa parte de busca do tema é muito chata. Não, Muito difícil. achar Muito difícil. hipótese é muito complicado. Muito difícil. Muito difícil. É, Olha, foi até uma do chat aqui, né? Mas com alguma relação assim, era tipo, como você descobre a sua área de interesse mesmo, né? Se vai na tentativa e erro, na porrada, ou se você já tem uma visão ali que te guia para essa área, assim, né? assim, comigo o que aconteceu foi engraçado, porque quando você gosta, quando você tem tesão em alguma coisa, em alguma área, em alguma coisa do gênero, você é automaticamente ser atraído para aquilo sem nem perceber, né? Então, assim, muitas das vezes as suas próprias decisões que você toma, elas já estão te levando na direção e você nem está percebendo. E uma hora você descobre que você, no automático, se tacou naquele caminho, entendeu? Então, por exemplo, quando eu mexi com web, lá no negócio do Braille que eu não precisava, eu já estava me enveredando por uma parada assim, que web, cara, você faz um site no dia seguinte está no ar. É um produto que eu gosto de ver que está no ar, entendeu? Porque eu gosto de ver as pessoas usando. Mas eu tenho amigos que preferem ficar por trás de tudo, otimizar processo, otimizar algoritmo, e eles ficam mega felizes com isso, entendeu? Que é a galera aí de machine learning, pessoal do Braille, que gosta disso, que quer melhorar um delta, enfim, que o tesão do cara é nisso. Eu não funciono assim, eu gosto de ver os produtos, eu gosto de ver as coisas na mão das pessoas, eu gosto de negociar, eu gosto de ver a pessoa falando do produto, opinando, reclamando, para poder melhorar, entendeu? Eu gosto de produtos digitais de maneira geral. Mas se é na tentativa e erro, eu diria que sim. E eu acho que esse é um dos grandes valores da graduação, que se propõe a fazer as coisas direito nas matérias, porque pelas matérias você já vai passar por um leque muito legal de variedade e as matérias que você gostar, né, você tem que filtrar o professor, porque às vezes o professor, né, não ajuda. Você filtra e tenta ver só pela essência. Ah, você gostou disso? Você gosta disso? Tipo assim, porra, não gosto de CG. O Bruno foi um filho da mãe comigo, mas eu adoro CG, entendeu? Isso pode acontecer. É legal você tentar ter esse discernimento. Faça as matérias, separe o professor da matéria e tenta ir vendo quais são as suas áreas de interesse. E se tiver opção, eu não sei, vocês mexeram na grade, né, recentemente aí, ficou bem mais legal, pelo que o Brasil me mostrou. Se tiver optativa que vá, experimente, cara. Porque a maioria que tá bem nova, imagino que a maioria é bem nova e pode errar fácil, sabe? Mesmo se tivesse velho, não tem idade para errar, sabe? Então, vai fazendo matéria diferente, faz o pavão inteiro. E do que você gostar, você vai entrando. E também não se cobre descobrir, qual é a minha área, qual é o meu destino, meu propósito de vida. Porque ele vai mudar. Você vai mudar. Esse é o segredo. Esse é a única coisa que eu posso dizer. Você vai mudar. O que você é hoje não vai ser o que você é daqui a 2 anos. Invariavelmente. Então pode ser que em 2 anos você já não goste mais disso, entendeu? Um cara que ama venda pode em 2 anos tomar um burnout e não querer mais vender. Sim. Entendeu? Sim, exatamente. É o que aconteceu com um amigo meu, se tudo der certo, vou trazer aqui. Que chegou um momento que falou, cara, isso não é uma vida, porque viu. E no início ele amava. Mas chegou um momento que bateu na cabeça. O cara às vezes pode ter outros fatos, pode ter um filho. Não necessariamente precisa ser um burnout, assim. Pode ser mudar a perspectiva. Assim, não, agora eu não me vejo assim. Muda. Exato. Desaparece, eu vou embora, né? A questão mais é aprender a se conhecer, né? E seguir o caminho. Sim. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Como o Bruno abriu já com as perguntas, alguma outra pergunta para perguntar pro Paulo? Pra gente... A galera tá perguntando várias coisas aqui. Tô falando várias coisas aqui, mas a princípio nenhum chegou a fazer uma pergunta. Estão falando que a galera ainda é nova para poder decidir qualquer coisa. Mas isso é um problema até da faculdade. Você é novo para você decidir. Para decidir qualquer coisa. Eu acho uma covardia obrigar alguém a decidir a própria vida aos 18 anos. Mas é o sistema atual. Vamos tirar o melhor dele. Assim, hoje na computação tá até um pouco melhor, que as áreas estão tão entreladas assim, né? Que
que hoje você tem CG com aprendizado, com visão, com tipo banco de dados, com mineração, você tem tanta coisa misturada que você consegue fazer um leque de coisas, assim, você não precisa focar exatamente numa área específica e tudo mais, dá para experimentar bastante. E fora que você não precisa estar no... Você pode ir para outros negócios. O Paulo Sim. agora tá falando de vários protocolos de Medicina, né? medicina, na parte Sim. psiquiatra e tudo mais. Eu aprendi muito uma época sobre planta, taxonomia. Mas assim, eu aprendi, agora eu sei esse conhecimento, mas não necessariamente você precisa Sim. tratar problemas de computação. Você pode aprender o negócio e virar até o conhecedor do negócio. Deixa eu ver aqui. Queria saber se o Paulo, antes da graduação, tivesse já um trampo de condição boa e não tivesse que trabalhar às 6 da manhã, ele acha que de alguma forma ele iria acabar seguindo a área de TI e negócio ou ficaria na indústria mesmo? Assim, primeiro eu tenho que dar parabéns pelo nome, né? Mini Bola Roxa é um nome que merece certo grau de respeito. Bom, Nick, o que acontece? Eu acho que esse calo da TI, ele ia coçar de qualquer jeito, sabe? Porque eu sempre gostei muito de mexer com computadores de maneira em geral. Então, por exemplo, o que o Braida falou aí, eles acabaram de falar de tema, né? Por exemplo, eu trabalho com jogos, no mestrado, meu orientador ele é de jogos. Aí eu estou gamificando um aplicativo de saúde. Olha como esse leque já abriu. Eu já fui parar a interface, eu tenho que falar de motivação, design thinking. São várias coisas que não são computação em si, né? Diretamente conectado, mas não deixa de ser. O Bruno falou de CG, que você hoje mete um banco de dados, que você faz visão computacional, mas tudo está dentro de CG, né? Então, para mim, quando eu estava na química, eu era o cara que via uma planilha e alguém precisava extrair algum dado, era eu que fazia. Chegava um computador novo e o cara da TI não estava lá, quem resolvia o computador era eu, entendeu? Então, assim, mesmo dentro da área de química, que era o que eu fazia, eu acabava fazendo a parte de TI. Então, eu tentava fazer com que meus colegas trabalhassem fazendo as análises e eu lidava com a área que eles não gostavam, que era a parte computacional. Então eu acho que, de qualquer forma, eu teria caído na TI de uma forma ou de outra. Só que 6 horas de viagem e voltar da Barra da Tijuca todo dia, né? Basicamente, foi um excelente motivador. Tristeza, né, cara? Mas, assim, eu conheço gente que, por exemplo, foi trabalhar fora, o home office, porque não odiava ir pro centro, porque tem um setor muito grande de computação lá no centro, você tem que ir presencialmente. Exato. Eu conheço mais de um, não é... Aí desistiu, falou, cara, eu não tenho que ir pro centro de terno. E aí outra parada. Exato. Eu odeio vestir arrumado. Puta, pelo amor de Deus, socorro. Cara, eu tô aqui. Bermuda, chinelo. Eu tô de bermuda e chinelo aqui, porque não dá pra vocês verem, entendeu? É um direito que eu conquistei. Eu quero manter ele aqui. Isso é uma coisa muito boa de computação, assim, é o fato de você ter grande chance de, hoje em dia, pelo menos, trabalhar de home office, assim, isso é uma coisa que é boa e ruim, né, porque você tem que aprender a separar o trabalho da casa, né, porque senão você trabalha o tempo todo e isso também é muito pernicioso, né, porque é o lugar que você está descansando, você está trabalhando, você está se divertindo. Ainda mais em cenário de pandemia, né, a minha equipe inteira adoeceu, assim, a níveis inimagináveis, incluindo eu, durante a pandemia por conta dessa restrição. Porque um dia, né, acho que foi o quê? 17 de março, um negócio assim, tava todo mundo na COP trabalhando, e aí chegou o chefe e falou assim, ó, a partir de amanhã todo mundo em casa por conta da pandemia. E aí começou o inferno da pandemia. E aí no dia seguinte, como é que a gente estrutura o processo para todo mundo conseguir trabalhar e as entregas se manterem, etc, né? Como é que eu faço com esse cara? E aí veio as demandas extras, né? Porque, uma empresa de saúde vê uma pandemia, não vai fazer nada? É meio tolo. Aí veio Minha Saúde, que foi um desespero absurdo da gente para entregar aquilo, né? E aí a galera toda adoecida, assim, muito adoecida, sabe? Porque o cara, basicamente, a casa dele não era preparada para ele trabalhar e de um dia para o outro ele precisou. E essa é a verdade, a maioria daqui não tinha um espaço de trabalho, etc. O meu computador ficava do lado da minha cama. Então, acabou. Eu estava trabalhando todo dia, o tempo todo, 24 horas,
E ali os primeiros meses da pandemia fizeram assim, fizeram muito mal para todo mundo. Depois que a gente conseguiu tentar dar uma melhorada nisso, só que só realmente aliviou depois que o pessoal começou a sair um pouquinho mais, né? Sei lá, o medo sumiu, não sei o que eu posso chamar isso. A pandemia acabou e ninguém me avisou. E aí, a partir desse período aí que o pessoal se acostumou com essa loucura, e o pessoal começou a pensar, ou eu vou sair para morrer de Covid, ou eu vou ficar em casa e morrer de depressão. Aí o pessoal começou a escolher morrer de Covid. Aí começou a sair de casa e aí deu uma melhorada. Mas mesmo assim, cara, ainda tá muito pesado, né? Ainda tá muito pesado. O home office tá muito pesado. Eu aqui agora tenho um espaço só para isso, né? Não tem mais nada além das minhas coisas de trabalho. Ponto. Escritóriozinho aí. Não, eu tive que fazer, porque senão eu ia morrer, entendeu? Eu não tava tendo como. E aí eu comecei a controlar meus horários, né? Fazer uma agenda direitinho, horário que eu respondo, que eu não respondo. Porque senão você e seu trabalho viram um só. Isso. Seu trabalho vai andar muito bem, mas você vai andar muito mal. Não fica saudável. A gente tem mais 2 perguntas aqui no chat agora. A primeira é do Mestre dos Magos aí, veio deixar seu conhecimento e vai desaparecer. Eu não vou responder porque ele vai embora, então próximo. Quanto ao mercado de trabalho, qual o seu receio? Ou quanto tempo você acha que as ferramentas que utiliza serão trocadas ou irão evoluir? O tempo de atualização que você tem que estudar seria dentro de 1 ano? Ou mais, assim, na sua área, né, no caso? Cara, isso aí é um negócio muito complicado, né? Eu começaria. Se eu tivesse que responder, eu responderia: não tenha medo de mudar. Não tenho, não tenha medo. O primeiro ponto é: você nunca vai parar de mudar, tá? Isso acontece em qualquer profissão. Se você acha que existe uma profissão estática o suficiente, que você não precisa se atualizar, é porque você tá virando um profissional defasado e não tá percebendo. Ah, mas o médico, ele aprende o negócio e é verdade a vida inteira. Mentira. Não é verdade. Tem protocolo e atualização sempre. Então, assim, mudar de tecnologia, mudar de ferramenta, isso vai acontecer o tempo inteiro. Mas funciona assim, se o carpinteiro é bom e você troca o martelo dele por outro, ele vai continuar trabalhando bem, sabe? Não faz diferença. O maior valor da computação, para mim, foi uma coisa que o Breda falou lá nas primeiras aulas, que ele falou que computação é a arte de aprender a aprender. Que esse é o maior prêmio que a gente ganha nesse curso. Todo o resto você pode ignorar. Mas a facilidade com que você vai trocar de ferramenta é assustadora. Você vai ver que quando você vai de uma ferramenta para outra, você carrega uma bagagem gigante com você e que você só muda uma parte móvel, sabe? Daquilo. Então não fique com medo de trocar de ferramenta, porque você não tem problema. O Felipe aqui falou, né? Amigo meu, não seja programador orientado a framework. Isso é muito complicado, né? Porque o cara vira desenvolvedor React, ele vira desenvolvedor Kotlin, desenvolvedor não sei o quê. E aí daqui a 2 anos o negócio some porque lançou outra coisa. Então esqueçam isso. Se preocupar com linguagem e com ferramenta é um esforço cognitivo que você não precisa ter. Fica tranquilo que quando você for para uma empresa, você vai ser ambientado, você vai ter tempo para pegar aquele básico, você vai se desenvolver. E de 2 em 2 anos vai basicamente trocar a stack inteira. Então aceita essa realidade de cara porque dói menos. Entendeu? Mas assim, eu ainda colocaria que isso aqui eu acho que daria um outro dia de podcast. Pelo menos a computação é um hobby meu. Então, eu não tenho medo, eu adoro aprender. Assim, quando vem um novo stack sei lá, Node.js, plasmático, flame, voador. Caraca, eu vou correndo, caraca, que parada maneira. Quero saber por que decidiram fazer um novo e eu gosto. Então, não necessariamente é a realidade de todo mundo, entendeu? Então, por isso que eu acabo falando, pra mim é fácil dizer, não tem medo de esquecer tudo e começar... Na verdade, esquecer tudo não, essa parte técnica, porque a matemática é igual. Não vai mudar. Você vai continuar usando a matemática, tudo é igual que você aprendeu, mas essa tecnologia muda e eu não tenho medo de esquecer. Eu sabia, sei lá, MATLAB, agora eu sei Scikit, depois sei Julia, eu vou mudando e se tiver que adaptar, adapto. Sei lá, isso é pelo menos o meu pensamento. Mas é difícil, não é um pensamento comum. Uma das minhas motivações também de ir para gestão e área de negócio é porque o framework lá é bem mais estável.
né? As soft skills que você desenvolve e as ferramentas que você usa, elas são bem mais estáveis do que dentro da área de tecnologia em si, que eu acho uma loucura absurda em alguns momentos, entendeu? A gente tem o exemplo aí do Nubank, que viu essa linguagem de programação nova aí O Closure não... Não, é um negócio do Google aí que tava para substituir React Native, porque tem muitos problemas e eles queriam substituir. Esqueci o nome. Não, Kotlin não, é a outra. O Felipe vai lembrar e vai falar aí. Enfim, e aí eles trocaram esse negócio. E aí, 2 meses depois, Flutter, isso. 2 meses depois, a Nubank fez um grande talk, por que vamos trocar tudo para Flutter? Eu falei assim, cacete, mano, eu tenho uma equipe inteira aqui de Kotlin, de não sei o que, de um dia para outro eu tenho que trocar tudo. Porque é cool também, sabe? A gente fala que tem orientador, o programador orientado à modinha. Não estou dizendo que foi o caso da Nubank, né? Mas tem tem um programador de modinha. Que o cara ele tem que pegar sempre o latest and shiniest, sabe? Que é sempre o bagulho mais legal e mais experimental. E tem gente que leva isso pra. O pessoal leva isso pra vida, sabe? É muito complicado, cara. Tem gestor que toma decisão assim. Nossa, que legal, que criança bonita, vamos trocar, sabe? Esse é o problema da tecnologia, você está gerando um problema novo. Tipo, quais problemas eu resolvo trocando uma linguagem, sabe? Mas quais problemas eu gero trocando uma linguagem? Normalmente, quando a pessoa vai fazer essa análise, se ela não está fazendo isso estrutural, ela só pensa no que ela resolve. Ela não pensa no que ela está gerando, entendeu? Tipo, ela não pensa que o que ela está funcionando é um problema resolvido. Ela só pensa que quando ela trocar, ela vai resolver X e Y. Mas às vezes, sei lá, o slider não vai funcionar, sabe? Então, eu acho uma abordagem assim, muito, muito complicada. Eu acredito que o gerente da Nubank, etc., com certeza tomaram uma decisão sabendo disso que eu estou falando, né? Óbvio. Mas mesmo assim, você vê isso em startup o tempo inteiro. Se você deixar na mão de um estagiário, de um programador muito empolgado, ele muitas vezes vai tomar a decisão mais legal e não a melhor. Uma pergunta aqui da Natália. Assim como você, me identifico muito com esse vibe multidisciplinar. Até que ponto você iria para uma outra área através de TI, mas colocando os pés no chão? Pera, a multidisciplinar? Deixa eu ler aqui a pergunta dela. Até que ponto você iria para uma outra área de TI, mas colocando o pé no chão? Olha, até, né? Já tá. Já tô. Já é isso. Eu acho que a TI ela também é um meio, né? Ela é um meio muito bom para você chegar onde você quer. Como programador, você vai ter, no momento, a gente está num boom, com bons empregos, salário razoável, você vai viver bem mesmo no cenário de crise que a gente está hoje. É um privilégio, tá? A engenharia civil teve esse privilégio aí na década de 90, né? Que o pessoal dava emprego e hoje o pessoal não está arrumando emprego nenhum. Em TI eu acredito que a gente possa ter um cenário parecido, só que deve demorar mais até faltar emprego. Não deve afetar a gente, mas eu acho que você usar a TI para chegar no seu caminho assim, como é que eu posso dizer? Você sabendo o futuro do mundo envolve produtos digitais, na minha opinião, de todas as formas. Então, tudo que você está fazendo hoje vai virar um aplicativo, vai virar alguma coisa, alguma interação, alguma espécie de interação digital ou algo que de alguma forma não seja físico, né? Nem que seja uma assinatura ou algo do gênero que precisa ter um sistema por trás. Então, você ter conhecimento de TI, não importa a área que você esteja buscando na sua vida, no seu futuro, ele vai ter muito valor para você, sabe? Eu acho que vai ter muito valor, porque de qualquer forma você ter essa visão, por exemplo, eu ter essa visão me facilita fazer uma venda, entendeu? Porque além de eu não vender errado, eu consigo fazer uma promessa que eu sei que eu posso cumprir e que um vendedor que não tem essa experiência não conseguiria fazer, sabe? Eu sei que para botar mais uma flag no banco, eu preciso de um mês da equipe, entendeu? Mas se eu fosse um vendedor, eu falaria, não tem isso aí não. Então, não importa onde você cair, se você tem uma noção de como funciona o pipeline, o desenvolvimento e o que você consegue entregar ou não, eu acho que você agrega bastante valor aí nessa sua transição, nessa sua caminhada. E vai fazer um diferencial absurdo no profissional que você vai ser. E assim, só pra gente puxar a última pergunta, que é uma pergunta mais duvidosa aqui, né? Motivos obscuros. Qual tecnologia você usaria para fazer um
um app de desktop simples. Um app de desktop simples. Cara, tinha um. É porque hoje é o mundo do JavaScript, né? Tinha um cara para você fazer essa migração, um framework bobíssimo que você migrava qualquer coisa de web para JavaScript que usavam no Slack. Como é que é o nome? Deixa eu tentar lembrar. Caraca, eu esqueci o nome. Deixa eu ver se alguém do chat aqui. Eu não sei. Electron. Electron. Ele basicamente pega, você faz um site, você faz alguma coisa web, viu? E aí você coloca ele ao redor de um Google Chrome. O Discord é feito em... É Electron, você coloca ele ao redor do Google Chrome. Então você pega uma página web e migra para Electron, basicamente só mudando o webpack dele, né? Como ele configura as coisas. E já é multiplataforma. E aí você vai configurando menu e o que quer que seja, sabe? Mas o primeiro etapa, assim, para você fazer desktop com Electron é, assim, é muito trivial. É o que eu usaria hoje para fazer um MVP, com certeza. Desktop seria esse. Porque eu já faria web, provavelmente em versão mobile, porque aí eu atendo do celular, e aí dessa versão eu já faria do Electron. Aí eu já atendo todos os devices com basicamente um código só. Mobile. É o que eu faria para MVP hoje. Isso. E eu começaria tudo pelo mobile, né? Qualquer situação, mobile, né? Porque no Minha Saúde a gente tem aí 87% dos acessos lá no site são mobile, então não tem muito o que discutir mais. Vou abrir a sessão aqui, tem mais uma outra pergunta, mas essa aí vai ser a última, senão a gente vai ficar aqui indefinido. O quanto de preocupação se tem cada escolha... Tem quanto de preocupação se tem para cada escolha e técnica utilizada e como elas impactam no desempenho numa aplicação de larga escala? Tá. Essa pergunta é difícil. Mas vamos lá. Primeiro, quando você vai pensar num produto, você tenta pensar nas partes que vão ser mais custosas dele, né? Por exemplo, fazer um login, fazer um formulário, isso tudo tem um custo muito baixo. Então eu posso basicamente pegar quase qualquer coisa que tem um desempenho aceitável no dispositivo médio e eu posso usar. Agora, a partir do momento que eu começo a entrar eu quero fazer uma validação de fraude para saber se o cara se aquela foto do cara é dele mesmo, e eu quero processar isso no device, né? Eu não posso fazer isso na nuvem, fazer o processamento externo e só pegar essa resposta. Aí eu já começo a entrar numa discussão muito mais complexa, né? Por exemplo, no Minha Saúde a gente tem um problema muito sério, porque o range de devices que a gente atende, de celulares, é muito grande. Então a gente está desde o Android 4.3, que é o KitKat, até o atual. E isso é muito, muito diverso. Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com GIF, a gente tem que tomar cuidado com animação, a gente tem que tomar diversos cuidados que acabam pesando muito. Mas, por exemplo, na outra versão, no aplicativo irmão dele, que é o Prompt Life, que a gente já não pega uma range de devices tão grande, a gente já não precisa se preocupar tanto, porque a gente sabe que o mínimo que a gente está pedindo ali, muito provavelmente a gente vai atender ali, mais de 95%. Então, mas por que eu posso fazer esse tipo de concessão? Porque o core da experiência que eu quero entregar, ele não tem a ver com processamento no meu caso, entendeu? Eu não preciso me preocupar com essa parte. Eu não preciso me preocupar que o cara tenha um bom celular, eu só preciso que o cara entre ali e faça um formulário. Então eu não preciso gastar tanta energia me preocupando, porque eu não estou colocando nada que é muito custoso. Se eu trocasse tudo isso que eu te falei por um jogo, já muda totalmente o que eu estou te dizendo. Porque se eu estivesse fazendo um jogo, eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pegar o GPU mínima que eu vou ter lá dentro do meu target, lá do meu SDK, e ir trabalhando nisso para poder dar um desempenho bom, com 30, 60 FPS, dependendo do jogo. Então pesa muito mais. Então eu diria que o custo técnico que você está falando, para você pensar em larga escala e tudo mais, é justamente o custo do que você está fazendo e precisa fazer on-site. Que muita coisa cara hoje você faz offline, você faz pela nuvem, né? Você manda para a AWS, processa, então às vezes nem pesa tanto. Mas isso também afeta a arquitetura. Eu tô falando com afeta. Que, por exemplo, depende do contexto. Por exemplo, se você for um e-commerce em Black Friday, você não pode deixar o cara deixar de logar. Então, agora o CRUD para logar é complicado.
Sim, você precisa estar preparado para os picos que você espera do teu negócio. Sim. No nosso caso, antes de lançar o Minha Saúde, a gente fez uns testes de carga e bateu lá que dava para alugar, sei lá, 60 mil pessoas por hora. A gente pensou, tá bom, não precisa mais otimizar além disso, entendeu? Mas se eu fosse um e-commerce tipo da Americana, 60 mil por hora é uma piada. Então eu precisaria ter feito uma otimização, ter levantado mais servidores, mais máquinas, ter trabalhado melhor com a infraestrutura, né? Ter feito um orquestrador gigante para poder lidar com isso tudo e já me programar para aquilo, para não acontecer igual com o Rock in Rio, que todo ano tem a porra da fila e eles já sabem quantas pessoas vão entrar e todo ano dá o mesmo problema. Não consigo entender, não. Não consigo. Ninguém consegue. Todo ano é o mesmo problema, do mesmo jeito, do mesmo tudo, e o cara continua errando. É muito difícil, realmente. Mas sempre me preocupa se otimização prematura, né? Sim. Aí isso tem que se ligar. Não adianta você otimizar demais para uma parada que vão usar 5 usuários. Sim, não, mas isso foi só no primeiro ano, né? Eu falo do Rock in Rio porque é literalmente a cada 2 anos, sei lá, nem sei se vai ter mais Rock in Rio, se acabou, agora é Rock in Covid, não sei. Covid em Rio, a cada 2 anos eles vão ter e vai ter o mesmo problema de novo, o servidor vai cair de novo, mesmo com ciência da demanda, entendeu? Eu acho que é aí que entra a questão da decisão boa de projeto. E às vezes, eu vou te falar, isso aconteceu no Caixa Tem do auxílio emergencial, tá? Eles preferiram deixar o cara na fila do que resolver o sistema. Então, meus amigos brincaram muito na época, a gente zoava muito falando, você vai ter a sensação de um banco totalmente no celular. Você vai entrar na fila. Você vai literalmente Exatamente. Pra ver um extrato. Pra ver um extrato, assim, para dar... Entra na fila ali. Era absurdo. O Covid te tirou o prazer de ir pra fila, né? Então, vamos fazer uma digital aqui pra você ficar ali. Só faltava ter o atendente lá. Se você tá com saudade de conversar com o atendente, ainda quando chegar, assim, ainda pode bater o papo, perguntar bom dia pro atendente. Não, falta o small talk, né? Alguém atrás de você. Nossa, tá quente hoje, né? Então, a gente vai encerrar por aqui hoje. Primeiramente, eu queria agradecer muito o Paulo de ter aceito o convite e ainda ter sido a primeira alvo da entrevista, e eu acho que foi uma ótima escolha, ainda mais dado esse contexto nosso com os alunos, e essa parte de negociação é bem importante, então foi bem legal a conversa. E gostaria de agradecer também o pessoal do chat com as perguntas e as interações, assim, foi bem... Tem muita gente aqui interagindo ao mesmo tempo. Sim, foi muito. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, eu ia falar que realmente, assim, para um primeiro momento, eu acho que foi muito legal, assim, tipo, a interação da galera aqui no chat. A gente vê o pessoal pedindo pra gente subir depois também, porque tá em aula, tá fazendo alguma outra coisa para poder conseguir assistir. Então isso tudo é muito gratificante. E, claro, agradecer o Paulo também por participar aí com a gente. E realmente essa parte do negócio, assim, né, dessa parte que a gente não cobre na universidade é super importante. Então, acho que valeu demais. Cobra alguns soft skills básicos, mas para realmente esse lado ainda falta muita coisa. Isso nessa profundidade, digamos assim. É difícil, né? Só lembrando... Falei, desculpa, Paulo. Tem que ter um ambiente muito diverso, muito doido para você conseguir passar essas soft skills mesmo. Eu acho que, por natureza, elas vão continuar muito no mercado por um longo tempo, né? Que a universidade não vai conseguir resolver isso, mas consegue ajudar igual ela já faz. É essencial na formação, mas é interessante saber que quando você sair, tem um mundo legal, assim, uma parada legal para você desbravar. Eu acho que se você saísse daí também sabendo tudo e tendo ciência de tudo, seria chato pra cacete. E só lembrando que não necessariamente você sai para ser desenvolvedor, né? É um dos caminhos, assim, um arquiteto, que for. Tem a parte também não tão técnica. Sim, eu, por exemplo, não gosto de ser técnico. Eu prefiro não estar na parte técnica. Eu acho que você curte, mas você prefere. Eu também, eu curto muito, mas eu também gosto do outro lado. Acho que das duas coisas é complicado. Tem hora que você vai querer fazer mais de um, tem hora que você vai querer fazer mais de outro.
Então, pessoal, a gente vai, só para lembrar vocês, a gente vai colocar lá no YouTube para ficar disponível para todo mundo. Não esqueçam de dar subscribe, dar o seu like lá. Dá subscribe. Dá joinha, clica Dá joinha, dá clique lá na direita aqui. Porque os alunos ficam brincando comigo na live. Aí eu sempre solto essa piadinha. Então, clica no sininho lá para receber notificação. E se tudo der certo, na semana que vem, eu ainda não vou... Ainda estou tentando confirmar. Vai ser com alguém que mora fora, então o nosso problema vai ser o horário, então estou tentando resolver. Se eu não conseguir, eu vou tentar alguma outra pessoa. Mas a gente já tem uma fila de próximos entrevistados e eu acho que está bem legal. E vamos ver se tudo der certo. A gente vai tentar uma frequência de uma vez por semana. A ideal seriam 2 vezes, mas infelizmente por causa dessa configuração desse período está bem puxado. E até uma vez por semana vai ser bem puxado, mas a gente vai tentar, mesmo que pegue um sábado, alguma coisa do gênero. Mas vamos tentar. De repente, no próximo trimestre a gente aumenta para 2. Tem muita gente, tem muito ex-aluno nosso já. Não só colegas nossos e teve outras pessoas que vieram me procurar querendo participar já, ser entrevistado, conversar, tentar passar o feedback para vocês e tudo mais. Então, se tudo der certo, isso eu acho que vai ficar bem legal. Então, e não esqueçam de divulgar também, né? Que é importante. Ajuda. E na verdade até ajuda para vocês, assim, inclusive. Exatamente. Para mostrar e queira não ganhar fama. Inclusive, me procuraram essa semana o pessoal da PUC falando dos alunos de vocês. Inclusive, foi anteontem. Então, eu recebi uma mensagem no LinkedIn. Então, isso é importante, velho. A divulgação de vocês mesmos. Tá? Isso. Então, eu penso no Raul. Eu não conversei com o Raul ainda não, mas é um cara que eu penso porque... ele pode trazer essa experiência de... Na verdade, eu penso uma outra pessoa antes do Raul. Eu já falei com ela e ela já aceitou, mas também mora fora. Então, um ex-aluno também que está fora. Então, mas o Raul é legal porque ele é o único nosso... Não, o único não. Acho que é o único nosso academicamente fora. Porque tem mais de um não academicamente fora, acho que é só ele mesmo. Não, é porque tem um que trabalha com a área de pesquisa, mas não na universidade. Tem um outro aluno, tá? Mas eu vou tentar trazer realmente o Raul um dia. Mas o Raul eu vou deixar um pouco pra frente. Mas tem que eu quero trazer alguns bem legais aí pra vocês, pra já dar uma motivada já desde... tem bastante gente. Tá. Então, beleza, pessoal. Então... valeu, obrigado aí pela participação. Novamente obrigado, Paulo, pela atenção. Então vou fechar aqui o stream e quem sabe hoje, amanhã, não sei quando, a gente vai estar lá no... terminar de editar. Terminar de editar. E quem sabe ainda role um corte, metacorte. Metacortes. Só uma pergunta, vocês sabem por que Metatalk? Só vamos perguntar, Paulo. Você sabe? Não faço ideia. Metamodelo. Boa, galera. Vocês tiveram um projeto... Ah, não, o Paulo não teve projeto comigo. Não tive, não. Eu tive uma experiência diferenciada no projeto. Diferenciado? Inclusive, o nosso e-mail é metatalk. O conceito acima do conceito. E por isso que é metaconversa. Entendeu? O que explica o talk? É um meta-mindset agora. Nossa senhora. Quem teve aula comigo em projeto, eu falo meta-modelo, meta XYZ toda hora. Então, meta tudo agora. Já isso virou papo de coach, galera. Vamos encerrar antes que a gente converta a galera aqui ao mundo metaquântico. Não, isso é teórico, teórico. Esse daí é a mesma coisa, se você não entende metamodelo, você não entende JavaScript. Não deixava. Jogou na cara. Isso é verdade. Ainda bem que eu não tô mais nesse mundo. Tá vendo? Ainda bem que não é um aluno mais. Né? Então, beleza, pessoal. Falou. Valeu, gente. Abraço aí pra todo mundo. Valeu, Paulo, novamente. Valeu, Bruno. Valeu, Breno. Valeu, Paulo. Mais uma vez, obrigado aí, gente. Fechou.
Fechei aqui o streaming.